Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Usando o sistema para evitar finais trágicos. Parte 9. Capítulo 114. Qual a sensação de ser puxado à força para um beijo profundo? Os pensamentos de Minami eram simples. Macio. Muito macio. Incrivelmente macio. E sinceramente, um beijo não era tão doce como mel quanto os romances costumavam descrever. Minami percebeu. Itori provavelmente tinha comido um cachorro-quente ou algo parecido antes disso. Porque naquele momento, seus lábios tinham um leve gosto de molho tártaro. Não, agora não era hora de pensar nisso. Minami mal conseguiu virar a cabeça. Ele entreabriu os lábios. Itori, se acalme. Mas antes mesmo que ele pudesse terminar a frase, os lábios dela se chocaram contra os dele novamente. Caramba, quão poderoso era esse suposto? Técnica literária romântica pura e sem filtros da terceira idade? Será que isso realmente teve o poder de fazer uma garota tão tímida e socialmente ansiosa tomar uma atitude tão ousada? E a pior parte, Minami podia sentir claramente. Itori não tinha técnica nenhuma. Sua língua se mexeu desajeitadamente lá dentro, movendo-se descontroladamente e sem rumo. Se Minami não tivesse se preocupado em mordê-la acidentalmente, ele pode ter feito isso por puro instinto. Mas o que o irritou ainda mais? Itori não tinha ideia de quão ruim ela era nisso. Ela estava completamente encantada, afogando-me na pura euforia romântica do momento. Minami tentou se debater várias vezes, mas todas as vezes, ela se agarrou a ele novamente. Foi isso. Minami estava começando a ficar irritada. Você me beijou à força? Mutar. Mas você vai simplesmente se divertir e ir embora? Absolutamente não. Minami nunca foi do tipo que ficava passiva. Ele esperou. Ele esperou o momento certo. Assim que Torigoto ficou totalmente satisfeita e prestes a se retirar, Minami agarrou seus ombros sem hesitar. Uff! Itori soltou um suspiro abafado. Seus olhos, geralmente escondidos sob a franja, se arregalaram em choque. Ela parecia perdida, completamente perplexa, olhando fixamente para Minami. Suas mãos batiam fracamente nas costas dele, um apelo desesperado por libertação. Mas Minami não cedeu. Oh, você já se fartou e agora vai simplesmente embora? Você estava se divertindo, não estava? Então prossiga. Continue. Você não está se acalmando? Mutar. Eu mesmo vou te acalmar. Pegos de surpresa, emboscados pela ousada jogada de Tori. Minami estava tão atonita que não conseguiu reagir. Mas e agora? Agora, ele estava furioso. Que assim seja. Se era assim que ela queria jogar, então ele lhe mostraria como se faz. Com um movimento rápido, ele contra-atacou, bloqueando sua fuga, capturando seus lábios em um beijo francês profundo e dominante. Os punhos de Tori atingiram suas costas com ainda mais força. Sua resistência está se tornando cada vez mais forte. Por um instante. Mas então, como uma presa enredada por uma sucubo mítica, suas lutas enfraqueceram. Mais devagar, mais suave, mais fraco. Até que finalmente, seu corpo inteiro perdeu as forças. Seus braços caíram inertes ao lado do corpo, um baque suave e derrotado. Minami finalmente se afastou, olhando para sua expressão atordoada e desfocada. Seus olhos se fecharam lentamente. Ela rolou ligeiramente para cima antes de desabar, completamente inconsciente. Será que fui longe demais? Minami soltou um suspiro, balançando a cabeça ao ver Itori Goto inconsciente. Seriamente, um sorriso de impotência surgiu em seus lábios. Essa garota? De todas as pessoas, era a última pessoa que ele esperava que fizesse uma coisa dessas. Ele jamais esperava esse desfecho. Claro, ele sempre esteve em guarda contra pessoas como Seika ou Parasan. Até mesmo Kikuri representava um fator de risco. Mas Itori Goto, de todas as pessoas, a garota que mal conseguia se apresentar sem entrar em pânico? A garota que certa vez fugiu do contato visual? Minami suspirou e massageou as têmporas. Sinceramente, isso não foi culpa dele. Não totalmente. Quem diria que essa garota tímida e socialmente ansiosa? Será que ela o emboscaria num canto da cozinha só para roubar um beijo? Não era exatamente isso que se esperaria de um vilão careca e nojento em um mangá publicado à meia-noite? Minami suspirou novamente. Ser homem e ser atacado assim foi simplesmente irreal. Balançando a cabeça, ele pegou um guardanapo e limpou os lábios. Então ele olhou para Itori, agora dormindo profundamente no balcão da cozinha. Após um momento de hesitação, Minami suspirou mais uma vez e pegou outro guardanapo. Ele também limpou delicadamente os lábios dela. Seriamente, ele balançou a cabeça negativamente. Um sorriso pequeno e indefeso surgiu em seus lábios. Com mão cuidadosa, ele afastou com um gesto a longa e sedosa franja dela. Pela primeira vez, Minami conseguiu ver claramente o rosto por baixo. Seus traços delicados, semelhantes aos de uma boneca. Suas bochechas levemente coradas e macias como as de um bebê. Sua tez pálida era resultado de incontáveis horas praticando violão em ambientes fechados. Ela parecia tão frágil, tão pequeno, tão adorável. Não me admira. Não é de admirar que todos na banda Kesoku tolerassem sua personalidade estranha e melancólica. Até mesmo o criador original de Boshide Rock brincou certa vez em uma entrevista, quando perguntado: por que você acha que a banda Kesoku tolera Itori Goto? O autor apenas riu e respondeu: porque ela é fofa. Porque, para dizer a verdade, Itori Goto era linda. Se ela tivesse vivido no Japão antigo, ela teria sido o tipo de beleza delicada. Quem contempla a lua suspirando em silenciosa melancolia. Mas mesmo assim, não é suficiente Itori. Minami estendeu a mão, acariciando suavemente sua bochecha. O caminho para superar a ansiedade social foi longo. Ela ainda tinha um longo caminho a percorrer, mesmo durante o sono. Quem sabe com o que ela estava sonhando? Itori aninhou-se na palma da mão dele, babando enquanto ria baixinho. Ela disse: hehe, hehe, Minami,
Ele afastou a mão. Então, levantando-se, guardou as compras que havia feito. De qualquer forma, chegou a hora de começar a cozinhar. Itori Goto acordou sobressaltada, atirando na vertical como se fosse um pesadelo. Ao mesmo tempo, uma voz suave a cumprimentou. Finalmente acordou Boshi-chan. Nijika-chan. Ainda atordoada, ela instintivamente baixou a cabeça, murmurando uma saudação sonolenta. Você está bem? Nijika inclinou-se para a frente preocupada. Estou bem. Itori abriu a boca, gaguejando uma resposta. Isso é bom. Nijika suspirou aliviado. Antes de explicar, Minami te trouxe aqui. Ele te encontrou inconsciente na cozinha. Sinceramente, fiquei muito preocupado que algo tivesse acontecido com você. Minami-senpai? Ao ouvir esse nome, o rosto de Tori congelou completamente. Sua expressão, que acabará de se acalmar, imediatamente se desfez em caos, porque ela se lembrou. Ela se lembrou do que tinha feito. Por algum motivo, após ler o romance de Minami, ela havia sido dominada por uma emoção intensa e avassaladora. Ela tinha sentido isso, um anseio desesperado e doloroso. Ela queria isso. Ela queria um amor como o do romance. Um amor tão profundo, tão apaixonado, que duraria até a própria morte. Essa sensação, essa ânsia, ela havia sido completamente consumida. Principalmente quando ela imaginava. E se ela perdesse a pessoa que amava? Assim como o protagonista da história? Um temor profundo. Um medo que ultrapassa a razão. Uma fome de amor. Tudo a atingiu de uma vez. E naquela tempestade de emoções. Ela atacou Minami-senpai? Todo o corpo de Tori travou. Sua expressão congelada em horror. Durante vários longos segundos. Ela não conseguia nem formar palavras. Então, ela bateu com a testa na mesa. Tum, tum, tum. Tori! Nijika gritou, olhando fixamente em choque. Mas Itori não a ouviu mais. Ela já havia mergulhado nas profundezas de seu próprio tormento interior. Esqueça. Quem era o louco? Aquela Minami-senpai emboscou a cozinha? Foi. Será que fui mesmo eu? Não. Sem chance. Eu sou apenas um ninguém patético e socialmente ansioso. Alguém como eu. Atacou mesmo a Minami-senpai? Eu até coloquei a língua dentro? Que diabos eu acabei de fazer? Ela levou as mãos à cabeça. Seu rosto inteiro se contraiu em pura crise existencial. Itori! Nijika gritou novamente em pânico, porque era a primeira vez que ela via a expressão de alguém mudar tão drasticamente. Você está bem? Não, estou bem. Você não parece bem. Nijika franziu a testa, observando o rosto de Tori se contorcer e se retorcer, como um computador com defeito. Ela abriu a boca para dizer mais, mas antes que ela pudesse, o corpo inteiro de Tori congelou subitamente. Seus músculos se contraíram, antes que ela começasse a ter espasmos incontroláveis. Ao mesmo tempo, Nijika conseguia ouvi-la murmurar fracamente. Agora posso morrer feliz. Não foi nada disso, Minami-senpai. Eu juro, eu não queria. O universo é realmente vasto. Buracos negros são simplesmente... Fumar faz mal à saúde, certo? Observar Itori Goto chorar num segundo, rir no seguinte e de repente, olhar para o horizonte como se estivesse contemplando o significado da vida e do cosmos. Nijika Ijishi finalmente começou a entrar em pânico. O que está acontecendo? Que diabos aconteceu? Porque tenho a sensação de que o estado de saúde de Tori é ainda pior do que o da irmã dela e o da assistente pessoal. Quando Ijishi, Seika e Parasan finalmente ficaram sóbrios. Inicialmente, eles estavam profundamente arrependidos. Até me perguntava por que diabos eles tinham se agarrado a Minami daquele jeito. Mas depois do arrependimento veio o rubor. Minami não era uma pessoa má. Em sua primeira confissão a um homem, não foi exatamente uma derrota. Resumidamente, uma confusão de emoções. Uma tempestade de pensamentos confusos. Mas e a situação de Tori? Ela estava murmurando absurdos existenciais. Para ser honesto, Nijika nunca tinha visto nada parecido antes. Ela começou a entrar em pânico. Assim que ela estava prestes a falar, clac, uma porta se abriu. A cabeça de Nijika ergueu-se bruscamente. Seus olhos pousaram na pessoa que entrava como um náufrago que avista terra firme. Minami-san, rápido por aqui. A Itori não está bem. O jovem de cabelos negros entrou na sala. Ninguém menos que Minami. Ele tinha acabado de sair para levar o lixo para fora. Itori, o que aconteceu? Ao empurrar a porta, ele caminhou até lá. Seu tom era calmo, quase casual. Itori. Nijika piscou. Porque a voz de Minami me pareceu tão familiar ao dizer seu nome. Mas agora não era hora de se concentrar nisso. Ela o agarrou rapidamente, apontando para Itori, que ainda murmurava para si mesma. A vida tem algum significado? Talvez, tenha. Nijika olhou para ela boquiaberto. Antes de voltar a falar com Minami, é urgente. Ela se isolou completamente no próprio mundo de novo. E dessa vez está muito pior do que o normal. Eu vejo. O que você quer dizer com entendi? Você não pode simplesmente dizer eu vejo o caminho para resolver isso. Em comparação com a calma indiferença de Minami, Nijika estava 100 vezes mais ansioso. Ela conhecia Itori. Quando ela se desligava desse jeito, poderia levar uma eternidade até que ela voltasse à realidade. E dessa vez foi a pior que ela já tinha visto. Minami, no entanto, simplesmente disse: relaxe, deixe-me tentar algo. Experimentar alguma coisa? Nijika franziu a testa, lançando-lhe um olhar desconfiado. Minami-san, o que exatamente você pretende fazer? Minami cantarolou pensativamente. Então, sem hesitar, ele estendeu a mão e deu um tapinha leve na bochecha de Tori. Volte, Itori. Nijika ficou olhando. Ele realmente deu um tapinha no rosto dela? O olho dela tremeu. Ela queria lhe dizer: já tentei isso 1 milhão de vezes.
quando Itori se perdeu em seu próprio mundo. Nem mesmo o impacto de um meteoro conseguiu tirá-la desse estado. Mas então, diante da expressão de completo espanto de Nijika e Jishi, Itori Goto, que acabará de ouvir a voz de Minami. Na verdade, naquele exato momento, voltei à realidade num estalo. O quê? Observando o desenrolar desses acontecimentos, Nijika ficou completamente sem palavras. Ela jamais imaginaria que Minami realmente conseguiu tirar Itori de sua espiral mental, com apenas uma simples chamada. Nijika não conseguia entender, assim como ela não conseguia entender por que Itori havia entrado em espiral descendente em primeiro lugar. Mas então, aconteceu algo que a deixou ainda mais confusa. Porque no momento em que Itori olhou para cima e viu Minami, de repente, ela pressionou a testa contra o dorso da mão, e caiu em completa reverência. Então, em voz alta e desesperadamente, ela gritou: "Sinto muito. Talvez eu não seja nada mais do que uma criatura lamentável e rara, parecido com um Tsushinoko selvagem, mas estou disposto a fazer qualquer coisa. Por favor, não me culpe pelo que aconteceu agora. Me diga para fazer qualquer coisa e eu farei. Por favor, me perdoe." Que diabos é isso que estou vendo? Nijika já não conseguia nem pensar direito. Sim, ela oficialmente não tinha mais ideia do que estava acontecendo. E também, porque um Tsushinoko de todas as coisas? Ela realmente não conseguia entender. Um Tsushinoko era uma criatura mítica semelhante a uma serpente do folclore japonês. Houve inúmeros relatos de avistamentos ao longo dos anos, mas nunca houve qualquer prova documental da sua existência. Por isso, as pessoas frequentemente o usavam para descrever algo incrivelmente raro. Mas neste contexto, que diabos isso significa? Neste ponto, os pensamentos de Nijika foram completamente desviados. Sua mente começou a entrar em uma espiral de absurdos. Em comparação com ela, Itori, que ainda não havia recebido resposta de Minami, estava ficando cada vez mais ansioso. Ela não conseguiu evitar lançar um olhar furtivo para o rosto dele. Mesmo nesta situação, ela ainda não conseguia parar de pensar: ele é mesmo absurdamente bonito. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 115. Itori Goto levantou a cabeça. As luzes fluorescentes no teto eram extremamente brilhantes e ofuscantes, mas ainda mais deslumbrante do que o brilho branco intenso. Os olhos de Minami, tão pura, tão clara que ela não conseguia desviar o olhar. Sob seu olhar, o coração de Itori foi inundado por dúvidas e uma culpa avassaladora. Ela não tinha para onde fugir. Qualquer coisa. O jovem de cabelos negros finalmente falou. Seu tom de voz era tingido de divertimento. E naquele exato momento, Itori sentiu como se não conseguisse nem respirar, porque há apenas um instante, ela havia feito algo imperdoável. Ela tinha beijado Minami. Não apenas um beijo rápido, ela o abraçou e roubou seus lábios. E ela, de todas as pessoas, o ninguém sombrio, curvado e pouco atraente, tinha ousado fazer tal coisa. Minami, por outro lado, era popular, admirado e desejado. Um cara com inúmeras garotas correndo atrás dele. Alguém completamente fora do seu alcance. Não tem como ele não estar enojado. Quanto mais Itori pensava nisso, quanto mais seu coração afundava. Seus ombros caíram. Ela baixou a cabeça. Sim, que diferença faz? Mesmo que ela o tivesse beijado, não mudaria nada. Se alguma coisa, provavelmente isso só fez com que ele a odiasse. Odiar. E depois disso, o que vem? Ele provavelmente vai romper relações comigo. Afinal, quem não beijaria alguém de quem nem gosta? Quanto mais ela pensava nisso, quanto mais desesperadora a situação se tornava. Ela já sentia os olhos marejarem. E então, uma dor aguda e repentina tirou Itori de seu devaneio. Instintivamente, ela levou as mãos à cabeça. Minami-senpai. Ela fez uma careta, olhando para o garoto que acabará de lhe dar um golpe de karatê na cabeça. Você parecia prestes a se perder em pensamentos excessivos. Minami suspirou, retirando a mão. Não consegui evitar. Desculpe, eu não estava pensando demais. Itori murmurou em voz baixa. Ela não podia deixar que ele pensasse que ela era uma garota estranha que vivia perdida em seus próprios pensamentos. Realmente, Minami olhou para ela de soslaio. Seu olhar era penetrante, como se ele pudesse enxergar através dela. Eu tinha certeza de que você estava apenas imaginando que eu estava prestes a romper relações com você. Itori ficou boquiaberta. O quê? Ele lhe mentes? Itori olhou para ele, estupefata. Como? Como ele sabia? Eu não sou vidente. Minami deu uma risadinha, balançando a cabeça. E não se preocupe, eu já entendi por que isso aconteceu. Então, na verdade, não estou chateado com isso. Ele disse isso com tanta naturalidade. Naturalmente. Como se não fosse nada. E quanto mais indiferente ele se mostrava, quanto mais Itori se atrapalhava. Eu quero dizer, ele realmente não está louco? Ele realmente não me odeia? Isso significa. Isso é uma vitória. Itori relaxou. Uma onda de alívio a invadiu. Mas então, uma voz interrompeu. Espere, o que você quer dizer com o que aconteceu antes? Minami-san, o que exatamente aconteceu entre você e Boshi-chan? Nijika e Jishi semicerrou os olhos. Sua curiosidade foi aguçada enquanto ela alternava o olhar entre os dois. E naquele instante, Itori congelou. Ou não? Ela foi questionada. Ela realmente foi convidada. O que eu digo? Será que estou inventando alguma coisa? Mas, inventar algo na hora. Isso é muito difícil para uma pessoa com ansiedade social como eu. Segunda. Nós estávamos na cozinha mais cedo, e eu fiz alguma coisa com a Minami-senpai, e Itori fechou os olhos com força e deixou escapar algo completamente sem sentido. E no fim, não é nada. Ela não tinha a menor ideia do que acabará de dizer. Seu cérebro e sua boca tinham pensamentos completamente diferentes.
Ela queria morrer. Ela queria se fundir com o chão e nunca mais existir. Seu idiota, Itori. Isso não é esconder nada. Isso só torna tudo ainda mais suspeito. E com certeza, por entre as mechas de sua franja, ela pôde ver a expressão de Nijika escurecer. Seus olhos se estreitaram em profunda confusão. Estou ferrado. Seu coração afundou. Ela já conseguia ver isso. Nijika ia continuar pressionando. Ela ia cavar. Ela estava condenada. Mas então, uma voz dissipou a tensão. Sim, conversamos sobre algo. Mas para Itori, provavelmente é um pouco constrangedor dizer isso em voz alta. Minami se pronunciou sorrindo. E assim, de repente, a atenção de Nijika voltou-se para ele. Ah, é mesmo? Ela inclinou a cabeça. Na verdade, ela tem tido um pouco de dificuldade nos estudos. Então ela perguntou se eu poderia dar aulas particulares para ela. Oh, então era isso? A expressão de Nijika se iluminou. Agora tudo fazia sentido. Nem todos se sentiam à vontade para admitir que tinham dificuldades na escola. E para alguém com ansiedade social como Itori, só o fato de ter mencionado isso já deve ter exigido muita coragem. Ela sentiu com a cabeça, demonstrando compreensão. Mas então, sim. Isso mesmo. Estávamos justamente falando sobre aulas particulares. E definitivamente não sobre nada estranho, Nijika. Nada de estranho. Itori levou as próprias mãos à boca. Nijika. Minami, que por pouco não havia conseguido reverter a situação, virou-se para olhá-la com total incredulidade. Itori-san, por favor, eu imploro, pare de falar, seriamente. Por favor. Com Nijika e Jishi olhando para ele com desconfiança novamente, Minami não teve escolha a não ser se pronunciar mais uma vez. Na verdade, Itori e eu também estávamos discutindo a ideia de incluir Yamada-san em nossas sessões de estudo. Já que, bem, as notas do Yamada-san não são exatamente brilhantes, né? Ah, é mesmo? Deveria ele dizer que Nijika se distraía facilmente? Porque no momento em que Minami mencionou Yamada-ryu, sua concentração mudou completamente. E como previsto, Nijika sentiu com a cabeça, absorta em seus pensamentos. As notas de Yamada-ryu eram realmente péssimas. O cérebro dela era como um processador de núcleo único. Toda a sua capacidade mental era dedicada exclusivamente a tocar baixo. Suas notas acadêmicas estavam sempre entre as mais baixas da turma. E sempre que uma prova importante se aproximava, ela estudava tudo de última hora. Mas no momento em que ela começou a se concentrar nos estudos, de alguma forma, ela acabava esquecendo como tocar baixo. Era uma luta constante. Então, ao saber que Minami estava disposta a dar aulas particulares para Ryu, Nijika não pôde deixar de sentir um certo alívio. Afinal, os exames finais do colégio Shuka estavam chegando. Mas, mesmo assim, se Yamada-san realmente quisesse aulas particulares, não seria melhor para ela pagar por uma escola preparatória cara? Minami deu uma risadinha, falando com naturalidade. Sinceramente, não acho que ela realmente precise de mim. Dando aulas particulares para Yamada-ryu, aquilo foi uma completa piada. Isso foi apenas uma desculpa para ajudar Itori a disfarçar seu constrangimento. Ele já havia sofrido o suficiente tentando convencê-la a atualizar seu processador, que era de núcleo único na simulação. Além disso, do ponto de vista prático, os professores particulares eram profissionais. Com certeza eles seriam melhores professores do que ele. Afinal, Minami era um gênio na aprendizagem. Mas em termos de ensino, ele ainda era um completo novato. Portanto, logicamente, Yamada-ryu deveria entrar em contato com tutores profissionais. Não ele. Sua habilidade de mentiras aumentou ligeiramente. Nível atual, nível 3. Silvo. O que? Minami olhou de relance para a interface de simulação. Será que estavam mesmo rotulando isso como mentira? Vamos. Ele estava apenas inventando uma desculpa razoável para amenizar a situação. Ele era um cara honesto. Não havia a menor possibilidade de ele estar mentindo. Minami suspirou e decidiu simplesmente ignorar a notificação do sistema. Mas então, Minami, você pode me dar aulas particulares? Uma voz fria e indiferente. Minami piscou. Ele virou a cabeça, só para perceber algo. Em algum momento, Yamada-ryu e Kita Ikuyo chegaram logo atrás deles. Os olhos vítreos cor de âmbar de Ryu o encaravam fixamente. Ela falou novamente. Minami, você pode me dar aulas particulares? Minami pigarreou. Bem, quer dizer, foi só uma ideia. Ele forçou um sorriso. Sua voz era cheia de sinceridade. Mas honestamente, considerando a situação financeira da sua família, acho que você se beneficiaria mais em uma escola preparatória de alto nível. Seria melhor para você. Não. Ryu balançou a cabeça negativamente. Não quero ir para uma escola preparatória. Minami me dê aulas particulares. Minami sentiu uma pontada aguda no peito. Ryu estava se aproximando. Sua expressão era inexpressiva, mas ela se manteve completamente inabalável. Ela era como uma fortaleza, indiferente à lógica e ao raciocínio. Agora ele entendeu. Essa foi a consequência da mentira. Mas Minami ainda não havia desistido. Se ele aceitasse esse emprego, ia ser um verdadeiro inferno. Então, se você realmente quer que eu lhe dê aulas particulares, então terei que cobrar uma taxa de tutoria. É justo, não é? Afinal, isso está reduzindo meu próprio tempo de estudo. Não posso simplesmente trabalhar de graça. Assim que ele terminou de falar, Minami sentia-se completamente confiante. Porque o Yamada-ryu que ele conhecia era a pessoa mais gananciosa do mundo, tentando arrancar dinheiro das mãos dela. Era praticamente impossível. Essa foi a vitória dele. Ela definitivamente iria rejeitar. Eu pago. Quanto? Minami. Completamente. Fechar. Abaixo. O que? Você está falando sério? Yamada-san? Ryu?
Você está falando sério mesmo? Minami olhou incrédula enquanto Ryu casualmente tirava a carteira do bolso. Sua expressão permaneceu calma e serena. Ela não estava brincando. Minami ficou paralisada. Seus lábios se entreabriram, lutando para formar palavras. Mas antes que ele pudesse, eu também pagarei. Minami-senpai, quanto custa? Uma voz suave interrompeu. O rosto de Minami se contorceu em agonia. Não, 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 não. Itori-san, por favor, pare de falar. Minami disse aquilo literalmente só para encobrir a situação. E mesmo assim ela teve que ir lá e dizer isso? Ela estava piorando a situação. Itori-san, eu imploro a você. Por favor, pare de arruinar minha vida. Um único rio já era bastante exaustivo. Acrescente mais um boshi, que nasceu sem nenhum talento para os estudos? Minami sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele já conseguia ver seu futuro afundando em tormento sem fim. Seus lábios se entreabriram, prestes a falar? Então, Minami-senpai vai dar aulas particulares para Yamada-senpai? Com uma aura deslumbrante brilhante o suficiente para cegar, Kita Ikuyo irrompeu na conversa. Seus olhos vermelho-dourados brilhavam enquanto ela olhava para Minami com entusiasmo. Minhas notas também não são ótimas. Minami-senpai, se não for incômodo, você poderia me dar aulas particulares também? É claro que eu também pagarei. Minami, absolutamente. Sem palavras. Que tipo de cenário de pesadelo era esse? Kita-san, por que você está participando? Minami já sentia uma dor de cabeça se aproximando. Ele olhou para Kita novamente. E naquele instante, ele compreendeu tudo. Essa mulher nunca se importou em dar aulas particulares. Ela só queria uma desculpa para passar mais tempo com o Ryu depois do treino. Meu Deus! Ela chegou a usar as aulas particulares como desculpa para isso? A dor de cabeça de Minami piorou. E antes mesmo que ele pudesse se recuperar, outra voz se juntou à discussão. Se todo mundo está dando aulas particulares, posso participar também? Eu também não me importo de pagar adiantado. Minami, completamente. Desligar. Boshi, Ryu, Kita. Cada um tinha suas próprias desculpas. Mas por que Nijika? Minami se virou para ela completamente perplexa. Ao perceber o olhar dele, Nijika deu um sorriso sem jeito. Ela esfregou a nuca soltando um rerê nervoso antes de murmurar. É que, se todo mundo está fazendo isso, e eu sou o único que ficou de fora, seria meio solitário, sabe? Ah, Minami lembrou-se de repente. Em sua vida anterior, ele havia visto algo semelhante em Boshi, a rocha. As garotas da banda Kesoku visitaram uma vez uma loja de música, mas não havia nenhuma bateria lá. Sentindo-se excluído. De repente, Nijika também quis experimentar tocar guitarra. Aquela cena já havia capturado perfeitamente o medo dela de ser deixada de fora. Agora tudo fazia sentido. Mas, todo esse cenário de aulas particulares em grupo da banda Kesoku, Minami estava tendo uma forte sensação de déjà vu. Ele já tinha visto isso antes. Na simulação, no final mais feliz de Boshi, havia a opção de dar aulas particulares a todos os 4 membros da banda. E quando ele escolheu essa opção, o resultado final, todos os integrantes da banda Kesoku se apaixonaram por ele. O rosto de Minami ficou rígido. Todas elas, apaixonadas por ele? Isso é demais. Não, falando sério, isso é demais. Mas se ele se recusasse, Minami lançou um olhar para as 4 garotas à sua frente. Todos o encaravam com expectativa. O ambiente era sufocante. A sensação era de que rejeitá-los nem sequer era uma opção. Assim como Minami estava presa em um dilema. Se for demais para você, Minami-san, então não se preocupe com isso. Por favor, não se force. Aquela única frase, vindo de Nijika, que sempre teve carinho por ele. Mas em vez de alívio, Minami sentiu-se subitamente completamente encurralada. Você não percebe que isso torna ainda mais difícil recusar? Minami soltou um grito silencioso de frustração em seu coração. Sim, recusar agora só daria a impressão de que ele estava se forçando o tempo todo. Isso só tornaria o clima ainda mais constrangedor. E mais importante ainda, Minami soltou um longo e pesado suspiro. Aquela única frase de anjo da guarda de Shimo Kitazawa tinha lhe atingido em cheio o seu ponto fraco. Ele sempre foi alguém que se entregava à bondade. A aspereza nunca funcionou com ele. Tudo bem, tudo bem. Sob os olhares curiosos das 4 garotas, Minami cedeu. Nós daremos as aulas particulares. Ele praguejou. De agora em diante, ele nunca mais contaria outra mentira. Pode acreditar. Capítulo 116. Aulas particulares para os 4 membros da banda Kesoku. Embora Minami tivesse concordado meio a contragosto sob pressão, não era algo que ele não pudesse lidar. No entanto, o olhar de Minami desviou-se lentamente dos boletins escolares que tinha nas mãos. Seu olhar passou por Nijika e Kita pousando em Ryu e Boshi. Então, ele não pôde deixar de perguntar. Vocês dois, vocês realmente estão bem com isso? Sem problemas. Antes mesmo que Boshi pudesse responder, Ryu já havia levantado o polegar com uma expressão facial inexpressiva. Como assim, sem problema? Como você tem a audácia de dizer isso? Ao ver Ryu fazer um sinal de positivo com tanta confiança, Minami sentiu uma dor aguda no peito. Ele já havia percebido, através da simulação, que as notas de Boshi e Ryu eram péssimas. Mas isso só aconteceu na simulação. Minami ainda se agarrava a uma rédea de esperança, pensando que talvez, só talvez, suas notas não fossem tão ruins quanto o esperado. Mas, depois de uma rápida olhada em seus boletins escolares, Minami percebeu imediatamente. Esses resultados provavelmente poderiam curar a pressão baixa. Nem vou comentar sobre o Boshi por enquanto, mas Ryu, você sequer se dá conta de que já é veterano? Mais um semestre e você se forma. Você está mesmo gastando toda a sua capacidade mental com baixo? Minami batia com os dedos na folha de prova completamente em branco, com a voz carregada de frustração. Ele olhou para Ryu e, pela primeira vez na história,
Ele viu um leve rubor espalhar-se por seu rosto geralmente frio e inexpressivo. Minami sentiu um certo alívio. Até mesmo alguém como Ryu, que sempre foi independente e despreocupado, ainda podia sentir vergonha. Então, justo quando Minami pensava que finalmente estava refletindo sobre si mesma, Ryu, com o rosto ainda corado, murmurou sem jeito. Não me elogie tanto, Minami. Eu realmente não sou tão incrível assim. Minami.RC parou de funcionar. Com licença? Senhorita Ryu? Senhorita Yamada? Exatamente qual parte das minhas palavras? Qual sílaba? Qual frase? Te fez pensar que eu estava te elogiando? O baixista de pele grossa deixou Minami completamente sem palavras. Ele voltou a olhar para Nijika e Kita com uma expressão de total incredulidade. Seus olhos praticamente gritavam: como diabos vocês dois estão numa banda com alguém assim? Nijika. Kita, os únicos dois membros sensatos da banda Kesoku, abaixaram a cabeça, envergonhados. Entretanto Boshi, que vinha observando secretamente a reação de Minami, finalmente respirou aliviado. Graças a Deus, Ryu-san está aqui. Enquanto Ryu estivesse absorvendo toda a culpa, suas próprias notas terríveis não pareceriam tão ruins. E você, Boshi? Minami virou-se subitamente para ela. Você está mesmo contando com o Ryu para levar a culpa por você? Não. Boshi balançou a cabeça freneticamente em negação. Minami soltou um suspiro profundo. Sabe, Boshi, entre você e Ryu, na verdade você é o caso mais triste. Enquanto falava, Minami mostrou a prova de Boshi para todos verem. Nijika, Kita e até mesmo Ryu espiaram com curiosidade. No teste, as respostas de Boshi estavam repletas de marcas de borracha, rabiscos e correções. Era óbvio. Ela se esforçou ao máximo. Mas mesmo assim, você se esforçou tanto e sua nota continua tão baixa. Minami esfregou as têmporas. Se Ryu é o dragão adormecido da banda Kesoku, então Boshi é definitivamente a fênix agachada. E agora? Ele era responsável por dar aulas particulares para ambos. Ele estava condenado. Só de pensar nisso, Minami já conseguia sentir o peito apertando devido ao estresse. Em meio a essa confusão, havia apenas duas pessoas que lhe proporcionavam algum alívio: Kita e Nijika. As notas deles eram razoáveis. Se eles continuassem estudando direito, entrar na faculdade não seria um problema. Espere. Por falar em faculdade, Minami desviou o olhar para o balcão do bar Starry, onde Seika estava mexendo no celular despreocupadamente. Ele se lembrava muito claramente. Na simulação, a irmã mais velha de Nijika, Ijishi Seika, era uma estudante universitária em tempo integral. Talvez, ele pudesse pedir ajuda a ela para aliviar sua carga de trabalho como tutor? Não me olhe assim. Ao ver o olhar expectante de Minami, Seika tomou um gole de seu leite com morango sem se preocupar com nada. Faculdade? Se você não se importa com qual, pode entrar facilmente. Eu não tinha a mínima ideia de como estudar e mesmo assim consegui. Minami. Seika-san, antes eu pensava que você era um adulto confiável. Minami desviou imediatamente o olhar. Em vez disso, ele olhou para Para-san, sua última esperança. Abandonei o ensino médio para trabalhar em tempo integral. Hehe. Com elegância e confiança, a assistente pessoal apresentou-se com orgulho. Suas mãozinhas espreitavam por baixo das mangas extralongas de sua roupinha fofa. Qual o nível de escolaridade dela? Escola secundária. Silvo. Espere. Todos os adultos do Starry são assim? Minami então olhou para Kikuri, que finalmente havia recobrado a sobriedade. Desta vez, ele nem precisou perguntar, porque ele já sabia. Kikuri era o aluno mais novo de Seika. E se ela fosse a colega mais jovem de Seika? Isso basicamente significava? Não, nem pensar. Minami assentiu em silêncio, desviando rapidamente o olhar, como se estivesse evitando contato visual com um porco em um matadouro. Ei, como assim não? Fale claramente, Minamiko. Sentindo-se de alguma forma insultada, Kikuri protestou em voz alta. Então não é só a banda Kesoku que tem dois desastres acadêmicos. Até mesmo o grupo de adultos não é confiável. Minami soltou um suspiro profundo. Ryu, Boshi, Seika, Para-san, Kikuri. Se você juntar esses 5, provavelmente eles não conseguiriam resolver nenhum único problema de matemática. Após olhar ao redor da sala, Minami aceitou seu destino. No fim das contas, ele teria que fazer isso sozinho. Honestamente, ele realmente não queria lidar com esse tipo de situação problemática. Ele já estava bastante ocupado. Onde ele encontraria tempo e energia para dar aulas particulares tanto para Boshi quanto para Ryu? Mas então, Minami pensou no Boshi da simulação. Então, ele pensou no Ryu da simulação. Embora ele não quisesse, ele ainda assentiu com a cabeça e disse: certo, começaremos amanhã. Quando eu chegar em casa, analisarei seus pontos fracos e elaborarei um plano de estudos. Suspirar. Ele simplesmente não conseguia deixá-los em paz. Minami lançou um olhar para Boshi e Ryu, e em seu coração ele suspirou. Essas duas mulheres são realmente sortudas. Eles devem ter salvado o mundo em suas vidas passadas. Do contrário, como poderiam ser abençoados com alguém tão bondoso, talentoso e perfeito como ele? Seu traço, narcisismo aumentou ligeiramente. Nível atual, nível 3. Minami, esse sistema maldito. Ele se recusou a olhar a notificação novamente. Por agora, as aulas particulares podem esperar. Esse foi um projeto de longo prazo. O planejamento levaria tempo. Mas mais importante ainda,
Provavelmente devo terminar de escrever A Garota Escondida nos Campos de Azaleias em breve. Minami pegou seu manuscrito inacabado mais uma vez. Sim, a tarefa mais urgente na lista de Minami era terminar A Garota Escondida nos Campos de Azaleias, para que pudesse ser publicado na revista literária da escola secundária Shuka. Restam apenas 1.000 a 2.000 palavras. Em sua velocidade de escrita habitual, ele provavelmente conseguiria terminar em pouco mais de 1 hora. Minami não era do tipo que adiava uma tarefa quase concluída para o dia seguinte. Enquanto ele tirava o manuscrito da mochila. Ah, é? Você está terminando o romance? A primeira a reagir foi Kikuri, com a voz repleta de curiosidade, mas também com um forte desejo de ver como a história terminaria. Sim, apesar de ter acabado de causar uma enorme comoção, mesmo tendo se envergonhado completamente, Kikuri ainda queria continuar lendo. Por quê? Porque o romance que Minami escreveu é simplesmente bom demais. Kikuri não hesitou em elogiá-lo. Seus profundos olhos violeta ardiam de expectativa enquanto ela contemplava o manuscrito nas mãos de Minami. A narrativa belamente vívida e esteticamente agradável, o estilo de escrita simples, porém profundamente emotivo. Isso a mergulhou na tristeza agridoce da história. Ao mesmo tempo, isso a deixava desesperada para ver como tudo terminaria. Foi como assistir a uma obra-prima do anime ou a um filme inesquecível, só para serem informados abruptamente que ainda não estava terminado. Esse tipo de frustração esmagadora, aquele desejo angustiante de ver o que acontece a seguir, foi uma tortura. Na verdade, não apenas Kikuri, até mesmo para San e Seika que estavam sentadas ao lado dela pareceram tentadas. Eles não eram tão descarados quanto Kikuri, no entanto. Afinal, eles já haviam se envergonhado o suficiente antes. Que tipo de final você vai escrever, Minami-kun? Kikuri soltou um pequeno soluço por causa do álcool. Ainda sorrindo, ela se inclinou para frente curiosa. Já decidi o final, mas sem spoilers. Se você quiser ver, Kikuri-san pode ler depois. Minami deu um passo para trás discretamente. O cheiro de álcool estava muito forte nessa mulher. Por que tão distante? Pode me chamar de Kikuri-nei. Ela deu uma risadinha, ainda meio atordoada pelas bebidas. Minami, sinceramente, não tinha certeza se já estava completamente sóbria, mas pelo menos, ela não estava mais tentando se agarrar a ele. Minami soltou um pequeno suspiro de alívio, então pegou sua lapiseira. Ele já tinha todo o final planejado em sua cabeça. Ao contrário da simulação, ele reescreveria a conclusão para torná-la mais completa. Afinal, na simulação, sua versão mais jovem tinha apenas nível 4 em escrita, e naquela época, ele não havia levado esse manuscrito a sério. Então o final foi uma bagunça. Desta vez, Minami faria isso com perfeição. Ele baixou o olhar. Seus olhos percorreram a cena final que ele havia escrito. O protagonista parado sozinho no campo de azaleias, chamando por Komako, só para perceber que ela havia partido para sempre. Agora, tudo o que restava foi o fim, um retorno à realidade. O protagonista se liberta de suas ilusões e retorna à cidade fria e solitária. Nada resta, nada mudou. Ele está sozinho mais uma vez. Um dia, durante uma viagem de negócios, ele pega o trem mais uma vez e passa novamente pelos campos de azaleias. Olhando para as flores desabrochando da janela do trem, ele murmura para si mesmo: talvez, pelo resto da minha vida, continuarei a ansiar pela menina escondida no mar de azaleias. Esse foi o final. Minami planejou tudo em sua mente. Então, ele começou a escrever. Sua velocidade de escrita não era particularmente rápida, mas seus traços de caneta eram firmes e suaves. Só de observá-lo escrever, Seika, Kikuri e Para-san sentiram uma estranha sensação de elegância. Era uma cena rara. E de fato, com escrita romântica nível 4, a habilidade de escrita de Minami já era de primeira linha para os padrões da indústria. Só de pegar na caneta, uma enxurrada de ideias e frases inundou sua mente. Quais palavras melhor descreveriam a cena? Qual frase criaria o maior impacto emocional? Para Minami, era tão claro quanto as linhas da palma da sua mão. Mas por causa disso, seu ritmo de escrita diminuiu. Ele tinha que aperfeiçoar cada frase. Cerca de 1 hora depois, ele finalmente escreveu a última linha. Minami soltou um suspiro profundo. Então, ele cuidadosamente colocou as páginas finais em sua pilha de manuscritos. E com isso, A Menina Escondida nos Campos de Azaleias estava completo. Jin, você escreveu um romance de 4,3 estrelas, habilmente construído com um romance belamente melancólico. Seu atributo, escrita romântica, aumentou ligeiramente. Nível atual, nível 4. 4,3 estrelas. Isso significa que a versão final provavelmente era bastante sólida. Minami assentiu com satisfação. Então ele pousou o lápis. Você terminou? Assim que ele pousou a caneta, Kikuri, que estava abraçada às suas sandálias de madeira, de repente se animou. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Ah, sim, está feito. Minami olhou para ela. Então, ele olhou para as pernas nuas dela. O formato era bem bonito, mas ela não estava com frio, o outono já estava começando. As temperaturas só iriam cair ainda mais. Posso ler? A voz de Kikuri o despertou de seus pensamentos. Vá em frente. Minami entregou-lhe o manuscrito sem hesitar. Ele estava curioso para ouvir a opinião do leitor, mas ao mesmo tempo, ele permaneceu em estado de alerta. Só para o caso de essa mulher perder a cabeça de novo depois de ler isso. O olhar fixo de Minami foi sem dúvida grosseiro, mas Kikuri não se importou nem um pouco. Ela simplesmente pegou o manuscrito com entusiasmo. Seu rosto transbordava de entusiasmo quando ela começou a ler. Então, ela largou as páginas lentamente. Seu semblante era distante, e ela murmurou: é tão lindo. Sim,
Foi verdadeiramente lindo. Essa sensação de perda irreparável, aquele anseio agridoce por algo que está para sempre fora de alcance, foi simplesmente de tirar o fôlego. Capítulo 117. O que cria a beleza mais deslumbrante? Não os fogos de artifício que iluminam o céu, não as estrelas espalhadas pelos céus. A beleza mais pura provém da imaginação humana. Palavras aparentemente simples e banais, ter o poder de expandir a mente e transportar as pessoas para um mundo de beleza poética. A imaginação é a tela mais requintada. E agora? Após terminar A Garota Escondida nos Campos de Azaleias, Kikuri finalmente entendeu o que aquilo significava. A apaixonada, porém melancólica Komako. O protagonista completamente alheio à situação. O encontro deles, o vínculo entre eles, os momentos fugazes que compartilharam. Tudo estava envolto em uma beleza delicada e deslumbrante. Mesmo nos momentos finais, onde o protagonista, perdido em alucinações, vê Komako mais uma vez, e fala com ela. Por que você está aqui? Escondida no mar de azaleias, ela sorri radiante. Exatamente como sempre fazia. Vim ver você. Incapaz de se expressar plenamente. Ele só consegue sussurrar essas palavras simples para a pessoa que ama. Era apenas uma ilusão, uma conversa que só existiu em seu coração iludido. Ainda era tão lindo. As palavras e a fraseologia eram simples e sem floreios. No entanto, foi precisamente essa simplicidade austera? Aquilo tocou o coração de Kikuri de uma forma que ela não pôde ignorar. Sem grandes ou elaboradas razões. Apenas um simples desejo de ver alguém, e assim, eles aparecem naquele lugar. Talvez tenha sido esse tipo de simplicidade pura que a trouxe ao encontro. Isso despertou algo profundo dentro dela. Soltando um longo suspiro, Kikuri pousou o manuscrito. Sem suspiros excessivos, sem demonstrações dramáticas de emoção. Como musicista, ela sempre teve um coração sensível. Então ela simplesmente falou calma e satisfeita. É lindo. E isso foi tudo. Minami a observava atentamente. Ela temia que depois de ler a história dele, se deixasse levar pela emoção novamente. Mas ao ouvir essas palavras, ele finalmente relaxou um pouco. Parecia que desta vez, os efeitos da técnica de escrita romântica pura e simples de Minami em estágio final. O efeito em que Kikuri havia passado. Muito provavelmente porque ela já havia sido aflita uma vez antes. Portanto, o impacto não foi tão forte desta vez. É realmente lindo. Seika falou em seguida. Ela mesma acabou de ler a história inteira. Ela geralmente não era fã de romances literários. Mas este aqui foi diferente. Em comparação com aqueles gênios literários que surgem uma vez a cada milênio, ou jovens romancistas premiados, a história de Minami teve um impacto mais profundo. Não se tratava de prosa rebuscada ou técnicas de escrita sofisticadas. Era algo completamente diferente. Apenas palavras simples, sem adornos. E no entanto, eles têm essa capacidade de realmente fazer você sentir algo. É como se você estivesse sendo puxado para dentro da história, com dificuldade para encontrar as palavras certas. Seika ofereceu sua resenha mais direta. Sim, eu me sinto da mesma forma que o gerente. Houve algumas partes que eu não entendi completamente, mas honestamente acho que não precisava. Pará entrou na conversa com uma risadinha discreta. Não é como aqueles romances eruditos que são impossíveis de entender. Esta tinha uma beleza pura e simples que simplesmente parecia certa. Ela fez uma pausa por um instante e depois acrescentou com um sorriso. No fim das contas, uma história que emociona as pessoas é uma boa história, certo? Claro, ainda acho que teria sido melhor se Komako tivesse reaparecido no final, e ela e o protagonista acabaram juntos. Quer dizer, vamos lá. Tinha mesmo toda aquela atmosfera de primeiro amor romântico. Kikuri soluçou por causa do álcool, embora ela nunca tivesse se apaixonado antes. Sim, eu entendo perfeitamente. Seika e Pará sentiram com a cabeça em concordância. Claramente, o resumo de Kikuri os havia cativado. Minami, por outro lado. Afinal, o que exatamente esses três estavam dizendo? Eles não conseguiam nem resolver um problema básico de matemática. E agora estavam analisando o romance dele como críticos literários. Ele nem sequer tinha pedido a opinião deles ainda. Mas, Mutar, a julgar pelas suas reações, não deve haver nenhum problema grave com a história. Observando os três conversando animados, Minami se sentiu um pouco mais à vontade. Mas considerando a sua limitada capacidade intelectual, ele decidiu buscar uma segunda opinião. Virando-se para Boshi, ele perguntou. Itori, você quer ler o final? É? Não precisa. Boshi estremeceu, e seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Leu isso? De novo? Nem pensar. Ela não era tão descarada quanto os adultos daqui. Só de pensar no que aconteceu da última vez. Seu rosto ficou ainda mais quente. Ela leu uma vez e acabou beijando. Se ela lesse isso uma segunda vez, será que ela não acabaria esperando do lado de fora da escola dele para emboscá-lo? Não. Isso é rápido demais. De jeito nenhum. Sua recusa foi firme. Minami respeitou a decisão dela. Considerando os eventos anteriores, ele compreendeu perfeitamente. Assim que ele estava prestes a guardar o manuscrito, uma voz preguiçosa e elegante se manifestou. Posso dar uma olhada, Minami? Minami se virou, e se viu encarando aquele olhar frio e indiferente. De Yamada riu. Não. Minami recusou imediatamente. Ele estava disposto a deixar Boshi ler o final, porque ela já havia sido afetada uma vez. A essa altura, os efeitos da técnica de escrita romântica pura e simples de Minami em estágio avançado já são visíveis. Não deveria ser tão extrema com ela. Mas Ryo era diferente. Ela acabará de chegar, o que significava que a habilidade ainda era totalmente eficaz nela. Até mesmo Boshi, uma pessoa tímida, retraída e ansiosa. Depois de ler aquilo, finalmente reúne coragem suficiente para beijá-lo. Se Ryo, uma mulher que já era completamente desinibida por natureza, ela conseguiu esse romance.
Minami nem queria imaginar o que poderia acontecer, então ele a interrompeu imediatamente. Nenhuma chance é dada. Por que não? Ryu inclinou a cabeça de forma adorável, com um rosto tão indecifrável como sempre. Porque eu não quero. Minami respondeu casualmente. Minami, eu vou ficar brava. Claro. Não, sério. Eu estou realmente brava, Minami. Observando quão pouco entusiasmado ele estava sendo. Ryu, apesar de não sentir nenhuma emoção romântica por ele, sentia um leve incômodo. Ela virou a cabeça para o lado, e com a voz mais monótona e sem emoção possível disse. A partir de agora, não falarei mais com você. Minami ergueu uma sobrancelha. Sim. Ryu assentiu com a cabeça, ainda sem expressão. Você não acabou de dizer que não ia mais falar comigo, Ryu? Minami piscou. Este é o seu castigo. Não falarei com você por 1 minuto inteiro. Minami soltou um suspiro brusco. Claro que tinha que ser você, Ryu. Observando-a sentada ali, um olho âmbar semicerrado escondido pela franja. Minami sentiu uma estranha mistura de exaustão e diversão. Essa mulher, você não pode bater nela. Você não pode repreendê-la. E a pele dela é de alguma forma mais grossa que a sua. Completamente impossível de lidar. Mutar. Deixe-a fazer o que quiser. De qualquer forma, ela não estava lendo romance. Hoje não. Ao mesmo tempo, Minami também recusou os pedidos de Kita e Nijika para lê-lo. Eles chegaram mais tarde, assim como Ryu. O que significa que a habilidade ainda poderia afetá-los. É melhor prevenir do que remediar. Olhando para o relógio, Minami se levantou e se espreguiçou. Muito bem, é isso para o romance. Agora sobre as aulas particulares. Analisarei as áreas em que cada um apresenta dificuldades mais tarde, e então eu elaborarei um plano de estudos. Pegando sua mochila, ele continuou. Por agora, terminamos por aqui. Estou indo para casa. Sim, isso foi tudo por hoje. Para Minami, este foi o fim natural da noite. Mas para uma certa pessoa na sala, estava longe de terminar. Boshi observava nervosamente, enquanto Minami começava a arrumar suas coisas para ir embora, mesmo que ele já tivesse lhe contado que ele não se importava com o que havia acontecido antes. Isso aconteceu em frente ao Nijika. E além disso, ela ainda tinha muitas coisas. Era isso que ela queria dizer para ele, engolindo com dificuldade. Ela cerrou os punhos, respirando um pouco rápido demais. Coração acelerado. Uma onda de ansiedade social a atingiu em cheio, mas mesmo assim ela forçou a boca a abrir e falou. Minami-senpai. Minami parou e se virou. Seus olhos puros e claros encontraram os dela. Diante desse olhar, Boshi sentiu seu coração acelerar ainda mais. Mas, eu melhorei. Ela respirou fundo. Ela reuniu coragem. E então, isso? Não precisa ser tão formal, Itori. Boshi deixou escapar a primeira metade da sua frase, e murmurou o resto baixinho. Tenho algo que quero conversar. Podemos ir para casa juntos? De qualquer forma, preciso ir à estação. Não foi falta de pontuação. Foi exatamente assim, rápido e murmurando, que ela disse isso. Como alguém que ensaiou isso 1000 vezes na cabeça. E mal conseguiu expelir. Minami ficou paralisada. Um longo silêncio se estendeu entre eles. Pelo menos 30 segundos. Então, desculpe, Itori. Pode repetir? Você falou tão rápido que eu não consegui entender. Seu tom era gentil, genuinamente apologético. Ele realmente não a tinha ouvido direito. Ele estava ocupado arrumando as coisas. E a voz dela estava tão baixa e apressada, que era difícil de discernir. A expressão facial de Boshi se contraiu completamente. Claro, foi culpa dela. Ela falava muito rápido. Ela se apressou demais. E a voz dela era muito baixa. É claro que ele não teria ouvido. Sua mente mergulhou no caos. Suas expressões faciais oscilavam descontroladamente. Ela estava prestes a ter um colapso mental novamente. Seus pensamentos estavam se enchendo de estática. Provavelmente causei uma péssima impressão. Falar muito rápido assim é irritante, não é? Talvez ele esteja se cansando de mim. E então, execução? Seu rosto se contraiu novamente. Mas, Itori, não tenha pressa. Não tenha pressa e repita. Uma voz calma e firme. A mensagem chegou aos seus ouvidos como uma tábua de salvação. Boshi voltou à realidade num instante. Ela ergueu o olhar instintivamente. E lá estava ele, Minami, parado bem na frente dela. E a expressão que ela mais temia. Aborrecimento. Impaciência. Nojo. Nada disso estava lá. Seus olhos, aqueles olhos claros e inabaláveis, estávamos tão aquecidos e estáveis como sempre. Sempre foi assim. Por mais que ela entrasse em pânico. Não importa o quanto ela tenha feito bagunça. Minami jamais a olhou com frustração ou negatividade. Sua presença serena, calmo, inabalável, paciente. Milagrosamente, isso acalmou o coração dela. Respire fundo. Feche os punhos. Reúna coragem. Ela tentou novamente. Isso? Posso te acompanhar até a estação, Minami-senpai? Tenho algo sobre o qual quero falar. Desta vez, ela inclinou ligeiramente a cabeça para cima. Seus olhos azuis profundos, normalmente escondidos sob a franja, olhou diretamente nos olhos dele. Sua voz era clara. Tudo bem. Vamos. Itori, pegue suas coisas também. Minami assentiu com a cabeça e sorriu. Boshi respondeu em voz alta e com firmeza. Pela primeira vez na vida, ela sentiu a emoção de convidar alguém para sair, e eles aceitaram de bom grado. Ela sentiu rapidamente, e se virou para arrumar suas coisas. Não era muita coisa. O violão dela, a mochila escolar, tudo já estava pronto para começar. Só Minami precisava de um pouco mais de tempo para reorganizar o manuscrito de seu romance. Isso tinha sido complicado antes. Saindo do estúdio Starry, a brisa fresca da noite de Tóquio os envolveu, trazendo consigo o aroma inconfundível da cidade. E também, o aroma sutil do próprio Minami. Não era doce ou fragrante,
Era um leve aroma de especiarias e pizza, o que fazia sentido. Esta noite, Minami preparou uma pizza simples ao estilo italiano no Starry. Ele caminhava com passos retos e confiantes, e as luzes de neon de Tóquio refletiam em suas costas, fazendo com que o mundo ao seu redor pareça estranhamente onírico. Boshi não se adaptou bem a esses ambientes. A cidade movimentada, o ruído caótico. Isso a deixou nervosa. Isso a deixou inquieta. Ela se remexeu desconfortavelmente. Então olhou para frente. E ali, Minami fez uma pausa, ligeiramente agachado, olhando pela janela de uma pequena barraca de comida de rua. Lá dentro, costeletas de porco recém-fritas crepitavam. Parecia que ele estava pensando se deveria cozinhar aquilo da próxima vez. Vê-lo ali, o coração inquieto de Boshi se acalmou. Ela o seguiu silenciosamente. Ela acompanhava o ritmo dele com seus passos. Após cerca de 100 metros de caminhada silenciosa, Minami se pronunciou de repente. Itori, sobre o que você queria conversar? Isso? A voz de Boshi falhou. Foi ela quem pediu isso, mas agora que chegou a hora de realmente dizer isso, como ela pôde simplesmente, diga casualmente, desculpe por ter te agredido. Ela paralisou, mas antes que ela pudesse implodir novamente, Minami deu uma risadinha de quem já sabia de tudo, como se ele já tivesse descoberto tudo. Você ainda está tentando se desculpar pelo que aconteceu antes, não é? Sim. Boshi assentiu com hesitação. Minami sorriu. Em vez de pedir desculpas, eu preferiria ouvir você dizer, obrigado. Obrigado, soa muito melhor do que desculpe, não é? Isso acontece. Boshi piscou sem entender nada. E então, ela percebeu. Essa não foi a primeira vez. Minami sempre fazia isso. Toda vez que ela estava prestes a se sentir mal, ele desviava a conversa com delicadeza. Toda vez que ela se sentia envergonhada, ele reformularia a situação de maneira casual. Ele sempre a atendia prontamente, sempre cuidando dela. Ela olhou fixamente para ele. Minami estava olhando atentamente para a vitrine de uma livraria, dando uma olhada nos títulos, observando. Boshi se pegou pensando, mesmo quando ela não conseguia falar direito, mesmo quando seus temas eram tediosos, mesmo quando a sua falta de jeito estragava o clima, Minami nunca agiu como se não quisesse estar ali. Ele sempre ouvia, ele sempre respondia. Ela pressionou a mão contra o peito. Devagar, ela ergueu o olhar. Minami. Ele se virou. Por muito tempo. Ela hesitou. Então, finalmente, com o rosto ligeiramente inclinado para cima, ela disse baixinho, obrigada, Minami. Sua voz era baixa, mas suas palavras eram pesadas. Eles queriam dizer tudo. Os olhos de Minami se arregalaram ligeiramente. Então, ele lhe deu um sorriso gentil. Não precisa ser tão formal. Itori. Capítulo 118. Bem-vindo à nossa escola, Iratsuka Sensei. Então ficarei sob seus cuidados, Ishikawa Sensei. Um homem e uma mulher, ambos professores de literatura japonesa, caminhavam lado a lado em direção à sala dos professores do segundo ano da escola secundária Shuka. O professor, Kento Ishikawa, era professor de língua japonesa do segundo ano na escola secundária particular Shuka. A professora, Shizuka Iratsuka, conforme indicado pela conversa deles, não pertencia à escola secundária Shuka. Ela era professora de literatura japonesa na escola secundária Sobu, na província de Chiba. E o principal motivo de sua visita à escola secundária Shuka era... Então, com relação ao programa de intercâmbio acadêmico, professor Ishikawa, esses documentos lhe parecem adequados? Com um tom educado, Shizuka Iratsuka entregou um conjunto de materiais cuidadosamente preparados. Sim, o objetivo da sua visita era trocar experiências na área da educação e aprender com outras instituições de prestígio. Após entregar os documentos a Kento Ishikawa, ela olhou curiosamente ao redor do corredor. Ela já tinha ouvido falar da escola secundária Shuka de Tóquio há muito tempo. E agora, vendo isso em primeira mão, fez jus à sua reputação. Mesmo enquanto caminhava, os alunos os cumprimentavam educadamente. Não havia grupos de estudantes perambulando e conversando sem rumo pelos corredores. Dentro das salas de aula, alguns conversavam em voz baixa, enquanto outros já revisavam o conteúdo para a próxima aula. Havia uma atmosfera palpável de aprendizado, mas não do tipo opressivo e sufocante. Era o tipo de entusiasmo acadêmico que os alunos escolhiam por si mesmos. Risos e conversas descontraídas ainda ecoavam aqui e ali, criando uma inconfundível sensação de jovialidade. Isso era muito diferente da escola secundária Sobu. Os alunos de lá eram um pouco agitados demais. Depois da aula, eles se aglomeravam nos corredores. Sentar-se à mesa enquanto conversa, ou até mesmo trazer certos livros aos quais menores de idade não deveriam ter acesso. Esse tipo de ambiente a deixou mais relaxada, mas ao mesmo tempo, eles já estavam no segundo ano, estudantes a caminho da universidade. Não foi exatamente reconfortante. Em contraste, a escola secundária Shuka sentiu, bem equilibrado. Shizuka Iratsuka quebrou o silêncio, iniciando uma conversa informal. Ouvi dizer que a escola secundária Shuka tem uma forte cultura acadêmica e dá grande ênfase ao desenvolvimento integral dos alunos. Agora que estou aqui, posso ver que é verdade. O senhor nos lisonjeia, Iratsuka Sensei, respondeu Ishikawa humildemente ao abrir a porta da sala dos professores. Este é exatamente o tipo de ambiente que nos esforçamos para manter. Por favor, entre. Enquanto falava, ele lançou-lhe um olhar de soslaio. Sua expressão suavizou-se ligeiramente. Bem, não havia nada que pudéssemos fazer. Shizuka Iratsuka teve uma presença marcante. Físico maduro. Traços elegantes, porém marcantes.
Qualquer homem, casado ou não, sentir-se-ia instintivamente atraído por tamanha beleza, mesmo que seja apenas como uma demonstração de apreço pela perfeição estética. Conduzindo-a a um assento vago, Ishikawa serviu-lhe uma xícara de chá antes de continuar. É claro que nossos alunos do segundo ano não teriam um ambiente acadêmico tão impressionante sem a influência de um aluno excepcional. Um aluno excepcional? Hiratsuka aceitou o chá, mas não o bebeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para cima, intrigada. Um único aluno capaz de mudar a cultura acadêmica de toda uma turma? Ela nunca tinha ouvido falar de algo assim. Agora, ela estava curiosa. Nesse instante, outra professora sentada em frente a eles, sorriu de repente e interrompeu. Ishikawa-sensei, você está se referindo ao Minami-kun da turma 2B. E você é? Hiratsuka se virou para ela, um pouco confusa. Sou Omiya Naji, professora de inglês da turma 2D. É um prazer conhecê-la, professora Hiratsuka. Claramente, ela já tinha ouvido falar do professor visitante da escola secundária Sobu. Ela estendeu a mão educadamente. Hiratsuka apertou a mão dela em resposta. Só então Omiya Naji se virou para Ishikawa, com um sorriso ligeiramente maior. Você estava falando sobre Minami-kun, não é, Ishikawa-sensei? De fato, eu era. Ishikawa deu uma risadinha. Hiratsuka não pôde deixar de notar, no momento em que o nome de Minami Shouji foi mencionado. Ambos os professores sorriram inconscientemente. Era como se a simples menção desse aluno carregasse algum tipo de magia. Minami-kun, o que exatamente o torna tão especial? Ela não resistiu à tentação de perguntar. Minami-kun, hein? Ele é um aluno incrível. Como posso dizer? Ishikawa pensou por um instante e então disse. Lembra-se de como você elogiou o ambiente acadêmico em nossas turmas do segundo ano. Bem, Minami-kun merece muito crédito por isso. Realmente, um único aluno influenciando toda uma turma? Hiratsuka ficou surpreso. Minami-kun está em primeiro lugar em toda a turma desde que se matriculou. Ele nunca perdeu essa posição. Muitos alunos têm se esforçado ao máximo para destroná-lo. Só porque ele está em primeiro lugar no ranking? Hiratsuka ergueu uma sobrancelha. Isso a fez lembrar de um certo gênio intocável de sua própria escola. Uma garota que também sempre ficava em primeiro lugar. No entanto, ninguém na escola Sobu a idolatrava dessa forma. Então, por que Minami-kun estava sendo tratado de forma diferente? Ela não conseguia entender. Se fossem apenas as notas dele, então não seria suficiente para lhe garantir esse nível de respeito. Mas Hiratsuka-sensei, você já ouviu falar dele antes? Eu tenho. Agora ela ficou ainda mais surpresa. Ela nunca tinha conhecido Minami Shouji. Nunca ouvi falar muito sobre a escola secundária Shuka. Então como? Espere. Não. Será possível. As feições angulosas de Shizuka Hiratsuka se enrijeceram subitamente em surpresa. Um pensamento a atingiu como um relâmpago. Sua expressão geralmente serena deu lugar ao choque. Espere. Você está falando de Minami Shouji, o aluno com a maior pontuação no último exame nacional de simulação de aptidão acadêmica? Bingo! Ishikawa Kento assentiu calmamente. E assim, de repente, Shizuka Hiratsuka ficou completamente em silêncio. O melhor aluno de uma única escola. E o melhor aluno em um exame nacional. A diferença entre os dois era imensurável. Não é de admirar que tantos alunos do segundo ano do ensino médio de Shuka almejassem superar Minami Shouji. Não era apenas o primeiro lugar da escola que estava em jogo, ele era literalmente o melhor do país. Ultrapassá-lo significava ter um desempenho superior a 99,999% dos estudantes em todo o país. De certa forma, destronar Minami havia se tornado um símbolo de glória pessoal e acadêmica para os alunos do segundo ano da escola Shuka. É claro, acrescentou Ishikawa, isso também tem muito a ver com a atitude de Minami-kun em relação aos seus colegas. Naquele momento, Omiya Naji, o professor de inglês, não conseguiu conter uma risadinha. Minami-kun trata quase todos os seus colegas de classe com total indiferença. Na escola secundária Shuka, Minami era ou adorada ou odiada. Ele era independente. Mantinha-se reservado. E mal iniciava conversas, mesmo com os colegas de classe. Mesmo dentro da sua própria sala de aula, ele só falava quando necessário. Essa postura distante naturalmente lhe rendeu alguns rivais. Muitos alunos estavam determinados a derrubá-lo do pedestal. Eu vejo. O choque inicial de Hiratsuka diminuiu um pouco depois de ouvir a explicação de Omiya. Foi assim mesmo. Um prodígio acadêmico, mas mantendo o distanciamento social. Não existe pessoa perfeita. Minami Shouji. Ele provavelmente era muito parecido com Yukinoshita Yukino, da mesma escola dela. Brilhante, mas isolado, muito distante de seus pares, e com falta de habilidades sociais. Para qualquer estudante, essa era uma falha crítica. Mas, Senhor Hiratsuka, acho que o senhor pode estar entendendo algo errado. A voz de Ishikawa interrompeu seus pensamentos. Hiratsuka ergueu uma sobrancelha. Minami-kun não carece de habilidades sociais? Ele simplesmente opta por não interagir com seus colegas. Ishikawa pareceu genuinamente impressionado ao explicar. Se ele quisesse, não tenho dúvidas de que ele teria muitos amigos. Ele é incrivelmente inteligente, atento, e mais do que capaz de lidar com interações sociais. Ele simplesmente vê isso como uma perda de tempo. Ele abriu os braços num gesto de impotência. Essa é apenas a minha impressão, claro. Mas acredite em mim, se ele realmente quisesse, ele seria um dos alunos mais populares da escola. É assim mesmo. Hiratsuka estreitou os olhos. Equilibrar o desempenho acadêmico de alto nível e ter habilidades sociais perfeitas. Que tipo de super-humano era esse garoto? Uma versão de alta performance do Yukinoshita? Mais importante ainda, não foi depositar muita fé cega em um estudante? Claro, um professor deve ter confiança em seus alunos,
Mas isso foi quase excessivo. Ishikawa e Omiya pareciam um pouco convencidos demais da perfeição de Minami. Não havia a menor possibilidade de existir um aluno perfeito no mundo real. Assim que Hiratsuka estava prestes a insistir ainda mais, toque, toque. Uma voz calma e serena emanou da porta. Com licença, Ishikawa-sensei. Estou aqui para entregar meu artigo para o jornal da escola secundária Shuka. Ah, Minami-kun. Estávamos falando de você agora mesmo. Entrem, entrem. O semblante de Ishikawa se iluminou instantaneamente. Sua voz estava visivelmente mais leve, como se estivesse cumprimentando um colega respeitado em vez de um aluno. Seguiu-se um educado desculpe a intromissão. E então, pela primeira vez, Shizuka Hiratsuka viu o melhor aluno do país. Um jovem alto e magro entrou na sala. Sua pele era clara, quase anormalmente clara. Mas ao contrário da tez pálida e doentia que resulta da maquiagem, a pele de Minami Shoji tinha uma luminosidade natural e saudável. Seu cabelo preto curto claramente não estava penteado com esmero, um tanto bagunçado, mas não desgrenhado devido ao comprimento, o que lhe conferia uma aparência naturalmente arrumada. E por baixo daquele cabelo preto despenteado, havia um conjunto de traços surpreendentemente bonitos, especialmente para um estudante do ensino médio. Com apenas um olhar para o rosto dele, Hiratsuka Shizuka entendeu imediatamente por que Ishikawa havia falado com tanta confiança antes. Se Minami-kun quisesse, nunca lhe faltariam amigos. Porque, pelo menos em um aspecto, com um rosto desses não tinha como ele não ter amigas. No entanto, o que era ainda mais cativante nele eram os seus olhos. Eles não tinham a astúcia de um adulto, e não possuía a arrogância inquieta da juventude. Os seus olhos pareciam limpos, puro, uma clareza rara, no mínimo, comparada a um certo garoto do ensino médio com o olhar de peixe morto que ela conhecia. Esses olhos eram 1.000.000 de vezes melhores. Este professor é... Sob o olhar de Hiratsuka, Minami, que claramente a havia notado, voltou sua atenção com um olhar curioso. Sou Hiratsuka Shizuka, professora de literatura japonesa do 2º ano do ensino médio na escola Sobu. Estou aqui para um intercâmbio acadêmico. Prazer em conhecê-lo, Minami-kun. Hiratsuka pigarreou, controlando rapidamente seu olhar excessivamente atento, e ofereceu um sorriso educado, estendendo a mão. Prazer em conhecê-lo, Hiratsuka-sensei. Sou Minami Shoji, aluno do 2º ano do colégio Shuka. Minami retribuiu com um pequeno sorriso, apertando a mão dela com a dose exata de polidez. Nem excessivamente amigável nem distante. Uma interação social perfeitamente equilibrada. Uma pessoa tão naturalmente tranquila que até Hiratsuka, uma mulher perto dos 30, sentiu que era fácil conviver com ela. Tosse. Em que você está pensando? Hiratsuka Shizuka. Ele é apenas um estudante de outra escola, inclusive. Ela afastou os pensamentos desnecessários da mente e pigarreou. Sensei, o jornal da escola Shuka é bem famoso, não é? É uma publicação literária anual? Como representante de intercâmbio acadêmico, Hiratsuka naturalmente havia pesquisado as tradições da escola Shuka com antecedência. O jornal da escola Shuka era uma de suas publicações mais conhecidas. Sim, com o festival Shuka chegando em cerca de uma semana e meia, os preparativos para o jornal da escola estão a todo vapor. Ishikawa Kento pegou o manuscrito que Minami lhe entregou. Já que você está aqui, Hiratsuka-sensei, por que não dá uma olhada na submissão do Minami-kun conosco? Será que isso seria realmente aceitável? Hiratsuka hesitou ligeiramente. Afinal, isso foi escrito pelo artilheiro nacional. Isso não era um desabafo angustiado de adolescente sobre a sociedade. Este era um manuscrito repleto de conteúdo verdadeiramente valioso. Ao contrário de certo aluno com olhar de peixe morto da escola secundária Sobu, quem não conseguiria escrever 3 frases sem reclamar das falhas da sociedade. Provavelmente valeu a pena ler, mas mesmo assim Minami estava bem aqui, e ela nem era professora da escola secundária Shuka. Não seria um pouco inapropriado? Está tudo bem. Minami-kun, você se importa? Minami realmente queria acenar com a cabeça. Afinal, mesmo em sua vida passada, ele já tinha ouvido falar de Oregairu. E ele sabia que Hiratsuka Shizuka, uma mulher de quase 30 anos obcecada por casamento, lendo o romance dele. Sim, isso pode ter algumas consequências. Mas Ishikawa era seu professor, e por respeito a ele, Minami só pôde suspirar em resignação e balançar a cabeça. Não me importo. Nesse caso, terei todo o prazer em analisar a situação. Ao receber a aprovação do autor, Hiratsuka soltou um pequeno suspiro, sua curiosidade aguçada, enquanto pegava o manuscrito de Ishikawa. A menina escondida nos campos de azaleias. Ela deu uma olhada rápida no título. Um romance? No momento em que ela viu aquele título, sua empolgação inicial foi frustrada por um balde de água fria. É como levar um balde de gelo na cabeça. Capítulo 119. Um romance literário. Um gênero muito além do que a experiência de vida de um estudante do ensino médio poderia assimilar adequadamente. Se isso fosse uma fantasia, uma light novel, algo criativo e divertido, ela talvez tivesse esperança. Mas um romance literário? A ficção literária era um gênero que não podia ser bem feito sem uma experiência de vida pessoal profunda e abrangente. Se um autor não tivesse experiências reais para fundamentar sua escrita, então a história pareceria superficial como palavra sem peso, à deriva como uma folha sem raízes na água. Em termos simples, a ficção literária trata fundamentalmente de refletir fenômenos e realidades sociais. Sem experiência de vida, é impossível escrever bem sobre isso. Na ficção literária, o realismo vem em primeiro lugar. Só depois disso é que o refinamento artístico importa. E ali estava Minami, um garoto de 17 anos. Um menino que provavelmente não fazia ideia de quão caros podiam ser a gasolina, o arroz, o óleo ou o sal. Como ele poderia, de fato, escrever um bom romance, mesmo que um escritor tivesse experiência e conhecimento suficientes? Se suas habilidades de escrita não fossem sólidas, se sua narrativa carecesse de profundidade,
Mesmo assim, eles não conseguiriam produzir uma boa obra literária. Este foi o limiar da ficção literária, bem diferente das light novels, que tinham como objetivo principal o entretenimento. E sinceramente, não se tratava apenas de Minami. Hiratsuka Shizuka podia afirmar isso com convicção. Qualquer pessoa que não tenha idade nem experiência de vida teria dificuldades para escrever ficção literária significativa. Até mesmo aqueles chamados prodígios literários que surgem uma vez a cada milênio, ou o jovem gênio romancista R-san. Hiratsuka já havia comprado os livros deles antes, por curiosidade. E, no entanto, depois de ler apenas a primeira página, ela nunca sentiu necessidade de ler um segundo sequer, porque as suas obras não tinham como objetivo refletir a realidade através da narrativa. Em vez disso, eram apenas palavras chamativas, organizada em algo semelhante a um romance, nada mais. Em sua essência, não havia substância literária real. Seja como for, em vez de se obrigarem a escrever romances pouco convincentes, esses chamados prodígios literários, seria melhor escrever redações, porque se nada mais, a capacidade de acumular frases pretensiosas e rebuscadas em um livro ainda era uma espécie de talento. Então, quando Hiratsuka viu que a obra de Minami era um romance, sua primeira reação como professora de literatura, havia silêncio absoluto. Ela lançou um olhar para Minami, depois em Ishikawa Kento. Naquele momento, ela já estava se preparando mentalmente para consolar Minami mais tarde, especificamente como sugerir de forma gentil e educada que ele desista dos romances e tente escrever ensaios, porque, sinceramente, um estudante do ensino médio escrevendo ficção literária era uma piada, mas por agora, ela ao menos daria uma olhada. A professora, madura e na casa dos 30, soltou um suspiro, mesmo que ela soubesse que não seria bom. Ainda assim, era algo em que o aluno havia se esforçado bastante. Mesmo quando uma certa aluna de olhar apático da sua própria escola escrevia textos angustiados sobre a sociedade, ela ainda os lia atentamente antes de dar sua opinião. Com o manuscrito em mãos, os olhos de Hiratsuka pousaram no título, A Menina Escondida nos Campos de Azaleias. Hiratsuka começou a ler. A pessoa que eu amo se foi. Ficarei sozinho para sempre. As primeiras linhas. Um monólogo do protagonista. E já a partir dessas primeiras frases, Hiratsuka já estava surpreso. Não houve uso excessivo de linguagem florida. Não havia qualquer floreio poético pretensioso. Apenas mantenha calma. Simples. Palavras diretas. No mínimo, Hiratsuka soltou um suspiro silencioso de alívio. Minami pode não ter muita experiência de vida, mas, no mínimo, ele entendia a importância da técnica literária. Uma história não precisa de uma linguagem elegante e rebuscada para ser envolvente. Prosa forte e simples e narrativa profunda e comovente poderia comover os corações das pessoas da mesma forma. No entanto, mesmo que ela reconhecesse a contenção de Minami, isso por si só não foi suficiente para convencê-la. Um estudante do ensino médio escrevendo um romance? Ela ainda tinha dúvidas, então ela ainda não disse nada. Em vez de, ela continuou lendo, e enquanto ela continuava lendo, de repente ela percebeu algo. Ela não conseguia desviar o olhar. O encontro do protagonista com Komako mudou a sua breve separação de Komako? Isso a magoou. Seu retorno à solidão após a partida dela? Deixou-a com dores. E quando ele finalmente resolveu procurar por Komako, ela sentiu uma alegria genuína pela personagem. Mas nos momentos finais, quando o protagonista procurou incessantemente, no entanto nunca encontrou a pessoa que amava, uma profunda e sufocante sensação de solidão e desespero a consumiu silenciosamente. Ela já se foi, acho que nunca mais a encontrarei. O protagonista do romance proferiu essas palavras, e embora Hiratsuka Shizuka fosse apenas uma leitora, estando fora desse mundo fictício, ela ainda conseguia sentir a dor do amor perdido, o arrependimento por algo que antes estava ao alcance, para desaparecer para sempre. Ela chegou à última página, ela fechou os olhos, uma tempestade de emoções agitava-se em seu peito, mas o sentimento mais pesado e esmagador de todos era isto: tenho quase 30 anos, e eu nunca nem namorei ninguém. Uma única lágrima escorreu do canto do seu olho. Ao terminar o manuscrito, Hiratsuka murmurou com uma voz tão suave. Foi quase lamentável. Até mesmo o protagonista deste romance, um tolo emocionalmente insensível e dolorosamente obtuso, ainda assim, havia encontrado o amor da sua vida, Komako. Mas ela não tinha nada. Todas as noites, ela voltou para uma casa fria e vazia. Ela bebeu sua cerveja sozinha, e isso foi tudo. Naquele momento, uma dor profunda e indescritível brotou de seu coração. Uma onda de tristeza e frustração inchou até a superfície. E com isso, surgiu um impulso imprudente e incontrolável. Quero me apaixonar. Um amor verdadeiro. Um amor profundo, apaixonado e romântico. Assim como aquele deste romance. Um encontro fatídico com alguém. Uma história de amor que seria linda. Isso a consumiria por completo. Sim, ela deveria confessar isso para alguém agora mesmo. Sem hesitar. O romance foi passageiro. Como adulta, ela não podia se dar ao luxo de ser covarde. Não quero ficar sozinha para sempre. Preciso agir rápido. Mesmo que isso signifique investir em uma aluna. Nem pensar. Hiratsuka levantou-se de um salto da cadeira, balançando a cabeça vigorosamente. Com grande esforço, ela reprimiu veementemente qualquer pensamento de confessar a alguém. Não querer morrer sozinho. E querer um amor grandioso e apaixonado. Completamente fora de si. Só depois de se acalmar, ela soltou um suspiro de alívio. No entanto, Professor Hiratsuka. Uma voz trêmula veio de perto dela. Foi somente então que Hiratsuka percebeu, Ishikawa-san e Omiya-san. Nós dois estávamos olhando fixamente para ela, com expressões extremamente perturbadas. E sinceramente, quem poderia culpá-los?
Eles a observaram enquanto ela estava sentada lendo o romance de Minami. E então, lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Então ela começou a resmungar para si mesma. Então, de repente, ela se levantou da cadeira. Então ela começou a gritar e a balançar a cabeça como uma louca. Para quem estiver assistindo, parecia exatamente um colapso nervoso completo. Na verdade, Ishikawa quase chamou uma ambulância agora mesmo. Se Omiya não o tivesse impedido, Hiratsuka já estaria a caminho de um hospital psiquiátrico para uma avaliação de saúde mental. Especialmente Ishikawa. Ele sentiu de fato um profundo arrependimento. Que mulher linda! Pensar que ela tem um transtorno mental grave. Que pena. Ele hesitou, mas acabou perguntando. Hiratsuka-sensei, você está bem? Estou bem. Ao ouvir a pena na voz de Ishikawa, mesmo com a maturidade e a resiliência de Hiratsuka como um adulto experiente, ela não conseguiu evitar sentir-se envergonhada. Ela tossiu de forma desajeitada. Tem certeza? Ishikawa não parecia nada convencido. Quer dizer, agora mesmo, eu vi você. Eu disse que estou bem, Ishikawa-sensei. Muito bem, então. Ishikawa não contestou. Ele simplesmente deu um passo para trás. Eu acredito em você, Hiratsuka-sensei. Hiratsuka ficou em silêncio. Espere. Ele simplesmente se afastou de mim? O olho dela tremeu. Mas como um profissional experiente, ela optou por não comentar o assunto. Em vez de, ela voltou sua atenção para o manuscrito sobre a mesa. Seu ceticismo anterior, a crença dela de que Minami não seria capaz de escrever um romance literário decente, desapareceu completamente. Agora, ela realmente acreditava. Ela acreditava que os verdadeiros gênios realmente existiu. Ao contrário de Hiroi Kikuri, quem só poderia repetir. Incrível, incrível, tão incrível. Hiratsuka Shizuka era diferente. Como estudante de literatura com formação acadêmica formal, atualmente sou professor de japonês no ensino médio na escola secundária Sobu. Sua perspicácia literária estava em um nível completamente diferente. Ela podia ver claramente que Komako não era apenas a amada do protagonista. Ela também era um símbolo, uma metáfora para a solidão da juventude moderna. Ela representava o anseio desesperado, que os jovens de hoje têm algo de belo em suas vidas. Sim, a juventude moderna anseia por amor, mas o medo persiste. Eles sonham com uma vida melhor, no entanto recusam-se a dar o primeiro passo. Em vez disso, vivem presos em suas próprias memórias, romantizar o passado, imaginando uma Komako que eles já tiveram, e lamentando sua morte pelo resto de suas vidas. Isso foi dolorosamente real. Você nunca sentiu isso também? Aquela pessoa que você deixou escapar, aquela oportunidade que você nunca aproveitou, aquele momento que você nunca poderá recuperar. E talvez, assim como o protagonista que está parado naquele vasto campo de flores, eles só podem clamar aos céus. Acabou. Tudo sumiu. Aquilo que desapareceu jamais retornará. Hiratsuka virou-se repentinamente para Minami e falou: Minami-kun, você realmente escreveu este romance? Há algum problema, Hiratsuka-sensei? Minami, na verdade, estivera observando-o ao tempo todo. Ele a viu desmoronar, mas pelo menos ela não tinha perdido completamente a cabeça. Então ele se sentiu aliviado o suficiente para respondê-la normalmente. Não, não é que haja um problema. Hiratsuka abriu a boca e depois fechou-a novamente. Um problema? Para ser honesto, mesmo com seus altos padrões para a literatura, ela não conseguiu encontrar um único defeito neste romance. A técnica de escrita de Minami não era apenas sólida. Até mesmo a estrutura, a história, a maneira como ele construiu a emoção ao longo da trama, tudo foi meticulosamente elaborado, e isso era incompreensível para ela. Minami Shoji tinha apenas 17 anos, um adolescente. Que tipo de experiência de vida será que ele poderia ter tido? Escrever algo tão profundo? Hiratsuka não conseguia entender. Ela simplesmente não conseguia acreditar. Que menino nem sequer tem idade suficiente para pagar suas próprias contas de gás, arroz, óleo ou eletricidade. Poderia criar um romance deste calibre. Sim, isso não era apenas um projeto escolar. Esta foi uma verdadeira obra literária. Então, Hiratsuka-sensei, já que você leu, você tem alguma crítica? Ontem, Minami lidou com desastres absolutos. Na Starry, Hiroi Kikuri para Asan e irmã de Nijika. Agora que ele finalmente tinha um adulto de verdade com quem conversar, nada menos que uma professora japonesa, ele não ia deixar essa oportunidade escapar de jeito nenhum. Você é professor de literatura, continuou ele. Você deve ter suas próprias ideias. Hiratsuka congelou. Uma mulher que sempre fora franca. Uma professora que nunca hesitou em criticar duramente os textos de seus alunos. Fiquei sem palavras. Existe algum problema com este romance? Para ser completamente honesto, ela nem sequer se sentia qualificada para criticá-lo. O fato de este romance a ter feito chorar tinha feito com que ela sentisse algo tão profundamente? Só isso já era prova suficiente. Que este romance em seu coração já era uma nota perfeita. Mas já que Minami havia perguntado, ela pensou nisso por um momento. E finalmente suspirou. Se eu tivesse que apontar uma única falha. Hiratsuka largou o manuscrito, balançou a cabeça e olhou para Minami com admiração. É que, para um estudante do ensino médio, este romance é demasiado maduro, perfeito demais. Sem dúvida foi um elogio, mas mais do que isso, era inveja. Hiratsuka sempre fora ciumenta, de pessoas com verdadeiro talento literário. Sejamos honestos, todo estudante do ensino médio sonha de ter em seus escritos reconhecidos. Quem não gostaria que suas redações fossem usadas como exemplos? Quem não gostaria que seu trabalho valesse milhões algum dia? Mas Minami, o nível dele já estava além de qualquer coisa. Ela nunca tinha visto nada igual em um aluno. Foi por isso que ela lhe perguntou antes. Você realmente escreveu isso? Porque na cabeça dela, era bom demais para ser verdade.
Por quê? Seja o estilo de escrita ou a estrutura da história. Este romance, A Menina Escondida nos Campos de Azaleias, foi simplesmente magistral demais. Não parecia algo que um estudante do ensino médio pudesse ter escrito. Essas frases simples e sem enfeites. Quando ela havia lido apenas alguns milhares de palavras, Hiratsuka Shizuka já estava completamente absorta. E, no entanto, toda vez que ela pensava nos temas do romance, toda vez que ela se lembrava da perda do protagonista, e então comparou isso com sua própria realidade triste e sem namorado, seu coração doía. Pela primeira vez, até mesmo Hiratsuka, quem acabará de elogiar a escrita de Minami, não tinha mais nada a dizer. Em vez disso, ela pressionou silenciosamente a mão contra o peito. Ah, isso dói um pouco. Talvez quando a visita de hoje terminar, eu devia ir beber. Não, eu deveria beber muito. Uma professora solteira solitária perto dos 30, sem namorado à vista. Só lhe restava consolar-se com álcool. Capítulo 120. Minami não se preocupou com o resto. Afinal, uma vez que ele entregou o manuscrito do romance a Ishikawa Kento, sua tarefa para o Kano Ryoko foi considerada concluída. Após uma despedida educada, Minami se virou e saiu. Minami com certamente não é simples. Observando sua figura se afastar, Hiratsuka Shizuka não pôde deixar de suspirar. Agora, ela finalmente entendeu por que Ishikawa Kento e Omiya Nagi elogiaram tanto essa aluna, que estava entre as melhores do país. Mesmo em uma breve conversa, ela pôde perceber claramente o quanto ele era diferente dos alunos com quem costumava interagir. Ele realmente demonstrava um certo nível de maturidade. Mas mais importante ainda, este romance é realmente bem escrito. Ao olhar para o manuscrito nas mãos de Ishikawa Kento, Hiratsuka Shizuka não conseguiu conter sua admiração. Sim, foi realmente muito bom. Assim que ela estava prestes a dar uma olhada mais de perto, com licença, desculpe interromper. Sou Shinjo Akane, da turma 3. Uma voz ligeiramente magnética veio de fora do escritório. Hiratsuka Shizuka instintivamente se virou em direção à porta. Ela viu um lampejo de cabelo rosa púrpura vibrante e ouviu as próximas palavras da garota. Estou aqui para entregar minha entrada no diário escolar, Shuka. Enquanto caminhava em direção à sala de aula, Minami ponderava sobre o que fazer a seguir. A questão do café rico já havia sido confiada à senhorita Ryu, que pediu ajuda ao pai. Os resultados devem sair em breve. Sua submissão para o jornal escolar, Shuka, também foi praticamente concluída. Quanto a dar aulas particulares para Goto Itori e os outros, não havia necessidade de pressa. Ele já tinha um plano. Afinal, estudar não era algo que se dominava da noite para o dia. Pensando nisso, Minami levantou a cabeça. Não há nada urgente a fazer. Ele murmurou para si mesmo. Sim, isso era bastante raro. Além do plano de aulas particulares, ele percebeu que não tinha nenhuma tarefa urgente em mãos. De repente, ter tempo livre pareceu estranho. Desde que adquiriu esse tal de simulador de amor, ele sempre esteve envolvido em uma série de tarefas. Bom, tanto faz. Já que não havia nada urgente, ele poderia começar a pensar no plano de tutoria de Goto Itori e dos outros. Afinal, uma promessa era uma promessa. Você descobriu um novo alvo de simulação, Shinjo Akane. A notificação repentina do sistema fez Minami parar imediatamente. Ele olhou para a mensagem flutuante à sua frente com uma ligeira surpresa. Um novo alvo de simulação? Shinjo Akane? Ela não ficou em terceiro lugar no ranking anual, ou foi em segundo? Minami nunca guardava informações sobre pessoas de quem não gostava, então sua memória era vaga. Ele tinha uma vaga impressão do nome, mas não conseguia se lembrar de nenhum detalhe. Mais importante ainda, quando foi que eu conheci essa tal de Shinjo Akane? Ao retornar ao seu lugar, Minami ficou perplexo. Ele tinha acabado de ir ao escritório. Lá dentro, ele viu apenas Hiratsuka Shizuka, Ishikawa Kento e Omiya Nagi. Quanto a essa tal garota que ficou em segundo ou terceiro lugar, ele não se lembrava de tê-la encontrado. Ele nem sequer a tinha visto. Então, como o sistema a registrou repentinamente como um alvo de simulação? Afinal, o requisito básico para alguém se tornar um alvo de simulação era ter algum nível de conexão na vida real com ele. Esquisito. Minami tocou na notificação do sistema com a lateral da mão. O simulador de amor dele estava quebrado? Talvez alguns toques resolvam o problema? Ele bateu 2 vezes. A notificação não mudou. Balançando a cabeça, ele retirou a mão. A menos que... Será que Shinjo Akane, assim como Goto Itori, o admirava secretamente de leve? Minami acariciou o queixo. Era perfeitamente possível. E não, isso não era narcisismo. Com uma aparência nota 9 de 10 e excelentes notas, era natural que ele atraísse a atenção das garotas. Pensando nisso, Minami olhou para trás, para o simulador do amor. Legal. Até mesmo esse simulador cheio de falhas pareceu concordar com ele desta vez. Não apareceu aquela notificação usual de autoadmiração ligeiramente aumentada. O que significa que meu palpite provavelmente está correto. Essa tal de Shinjo Akane deve me admirar secretamente por algum motivo. Minami estava confiante. Mas só pensar nisso não bastava. Sem hesitar, ele abriu a tela de status. Ele estava curioso para ver o quanto Shinjo Akane o idolatrava, a ponto de ela aparecer em sua lista de candidatos para a simulação. Ao abrir o menu de status, ele examinou a lista de alvos de simulação. Alvos de simulação atuais: Shouji Naomi, Shouji Yuko, Goto Itori, Yamada Ryu, Nishikiji Shizato, Shinjo Akane. Dessa vez, a lista havia mudado. Pela primeira vez, o nome de Yamada Ryu apareceu entre os candidatos da simulação. Infelizmente, o nome dela estava acinzentado. Aparentemente, ele precisava de um item de simulação Yamada Ryu antes que ela pudesse ser simulada. Pulando Yamada Ryu, Minami voltou seu olhar para Shinjo Akane. Tudo bem. Mulher, vamos ver que impressão você tem de mim. Sem hesitar, ele pronunciou o nome dela. E então, candidata, Shinjo Akane. Status: ligeiramente hostil.
Minami piscou. Ele esfregou os olhos. Confirmou que não havia lido errado. Em seguida, retirou a mão. Que diabos? Agora, ele estava genuinamente surpreso. Não porque ele não conseguisse acreditar que existisse uma mulher neste mundo que não gostasse dele, embora talvez isso fizesse parte do problema. Mas principalmente, não me lembro de ter feito nada para que essa mulher me odiasse. Minami franziu a testa. Seriamente, ele não achava que tivesse feito nada para ofender Shinjo Akane. Seria porque ele estava sempre em primeiro lugar, constantemente ofuscando-a e deixando-a ressentida? Essa teoria não se sustentou. Se Shinjo Akane se importasse tanto com rankings, ela já teria nutrido ressentimento por ele há muito tempo. Não teria se arrastado até hoje. Afinal, hoje já era o 4º dia desde a divulgação dos últimos resultados dos exames. Por mais lenta que Shinjo Akane fosse, ela não teria descoberto sua nota apenas hoje. Então, qual foi o motivo? Minami não conseguiu evitar começar a pensar. Mas por mais que ele analisasse a situação, algo parecia errado. Porque, resumindo, ele e esse novo alvo de simulação não tinham qualquer ligação na vida real. Até hoje, Minami nunca havia sequer conhecido Shinjo Akane pessoalmente. Então, como ele de repente se tornou alvo da hostilidade dela? Ele balançou a cabeça negativamente. Ao mesmo tempo, ele deu uma olhada em seu atual valor de afeto. Valor atual de afeto, 940. Graças à surpresa de Goto e Tori ontem, o beijo, o contato físico e até mesmo sua sincera gratidão antes da despedida. Sem saber, ela havia contribuído com 430 pontos para o seu índice de afeto. Até Minami teve que admitir, a senhorita Goto foi incrivelmente generosa. Bem então, Minami murmurou. 940 pontos. Isso se traduziu em 3 tentativas de simulação. Ele deveria tentar a simulação imediatamente? Não. Em vez de partir para uma simulação agora, seria mais sensato primeiro reunir algumas informações. Minami rejeitou imediatamente a ideia de simulação. Ele já havia sofrido com a falta de informação anteriormente. Na época em que simulou Goto e Tori pela primeira vez, ele perdeu completamente a chance com ela. Acabou se casando com Yamada Ryu e desperdiçou uma simulação com um resultado de pontuação 0. E agora? Era a mesma situação. Ele não sabia nada sobre Shinjo Akane, nem mesmo o básico. Que tipo de pessoa ela era? Que impressão seus colegas de classe tinham dela? Como era a personalidade dela? 300 pontos de afeto por simulação não era pouca coisa. Ele não podia se dar ao luxo de desperdiçá-los. Então, voltando à questão principal, como Minami poderia descobrir mais sobre Shinjo Akane? Na verdade, a resposta era simples. Sem hesitar, Minami pegou o celular. Ele abriu o aplicativo de bate-papo Line e selecionou um contato. O rapaz mais bonito de Tóquio. Kita-san, desculpe incomodar, mas tenho algo a perguntar. Sim, ele pode não conhecer Shinjo Akane, mas isso não significava que alguém tão influente quanto Kita Ikuyo não o fizesse. A aluna do 2º ano que ficou em 3º lugar. Ou será que ela estava realmente em 3º lugar? De qualquer forma, ela deve ser bastante conhecida entre os alunos dos anos anteriores. E com as conexões sociais de Kita Ikuyo, Minami ponderou. Nesse instante chegou uma resposta no Line. Ek, deve ser a estrela mais brilhante, senpai? Eu estava justamente discutindo ideias para o festival da escola com meus amigos. Desculpe a demora para responder. O que houve? Anexo, emoji de garota chibi fofa. Como era de se esperar da aluna mais sociável da escola secundária Shuka. Minami olhou para sua resposta longa e perfeitamente estruturada e pensou por um momento antes de responder. O rapaz mais bonito de Tóquio, queria te perguntar uma coisa. Você conhece a Shinjo Akane da minha turma? A mensagem foi enviada sem hesitação. E então? Shinjo Akane? Kita Ikuyo pescou ao receber a mensagem de Minami. É claro que ela conhecia Shinjo Akane. Uma beleza estonteante. Ela não era apenas academicamente talentosa, mas também possuía grande habilidade atlética. Aliada ao seu sorriso perfeito e fortes habilidades sociais, tinha inúmeros admiradores ansiosos por lhe entregar cartas de amor. Mas, por que Minami-senpai está perguntando sobre Shinjo-senpai? Kita olhou para a mensagem e depois para Goto Itori, que estava sentada perto, olhando para o celular e rindo baixinho para si mesma. Após hesitar por um instante, ela decidiu responder. Ek, deve ser a estrela mais brilhante. O que você precisa saber sobre Shinjo-senpai, senpai? O rapaz mais bonito de Tóquio. Para a próxima edição da revista escolar Shuka, meu romance será publicado junto com o artigo da Shinjo. Então, estou apenas curioso sobre as habilidades de escrita dela. Queria saber que tipo de pessoa ela é. Ah, então é por isso. Ao ver essa mensagem, Kita Ikuyo sentiu-se aliviada. Eita, deve ser a estrela mais brilhante, entendi. Mas como sou caloura, não sei muito sobre ela. Só posso compartilhar o que ouvi dizer. Espero que não tenha problema. Eita, deve ser a estrela mais brilhante. Ouvi dizer que a Shinjo-senpai é super inteligente, bastante atlética, basicamente, ela é completa. Ah, e aparentemente ela adora séries tokusatsu. Tokusatsu? Do outro lado da linha, Minami ergueu uma sobrancelha em surpresa. Tokusatsu, termo que se refere a séries de ação ao vivo com foco em efeitos especiais, geralmente apresentando atores em trajes de monstros e figurinos de heróis chamativos. Era um gênero complicado de explicar, mas na realidade, todo garoto já assistiu a Tokusatsu em algum momento. Por exemplo, a série mais famosa do Japão, Ultraman Kamen Rider Super Sentai, etc. Todos esses pertenciam ao gênero Tokusatsu. Normalmente histórias sobre Ultraman lutando contra Kaiju ou Kamen Riders batalhando contra mutantes eram mais populares entre os meninos. Para uma garota como Shinjo Akane ser fã de Tokusatsu foi definitivamente algo inesperado. O rapaz mais bonito de Tóquio. E quanto à personalidade dela? Eita, deve ser a estrela mais brilhante.
Eu não interagi com ela pessoalmente, mas meus amigos veteranos que interagiram dizem que ela parece ser muito legal. Personalidade agradável? Minami ficou olhando para aquela resposta. Em seguida, ele olhou novamente para o menu de status do alvo da simulação. O rótulo ligeiramente hostil, ao lado do nome de Shinjo Akane, destoava completamente. Uma pessoa com uma personalidade agradável não odiaria alguém que nunca conheceu, certo? Minami não conseguiu entender direito. Mas como o conhecimento de Kita Ikuyo sobre Shinjo Akane também era limitado, ele decidiu não insistir no assunto. Em vez disso, ele simplesmente respondeu: o rapaz mais bonito de Tóquio, entendi. Obrigado, Kita-san. Eita, deve ser a estrela mais brilhante. Sem problemas, anexo. Emoji de uma garota fofa fazendo um sinal de positivo. Fim da conversa. Kita Ikuyo largou o celular e olhou mais uma vez para Goto Itori. Por algum motivo, Itori estava rindo baixinho para si mesma, completamente absorta em seu próprio mundo. Após hesitar novamente, Kita decidiu não mencionar que Minami havia perguntado sobre Shinjo Akane. No entanto, publicar um artigo juntos na Shuka e perguntar sobre a personalidade de Shinjo-senpai. Qual a ligação entre essas duas coisas? Inclinando a cabeça, Kita olhou fixamente para o registro do bate-papo. Ela não entendeu, mas, enfim, após pensar um pouco, ela casualmente enviou a Minami uma foto de sua amiga com Shinjo Akane, na esperança de que isso pudesse ajudá-lo. Capítulo 121. Minami, que já havia fechado o chat, viu uma nova mensagem de Kita Ikuyo. Ele tocou nele instintivamente. E então, ele viu uma foto. Foi uma foto tirada casualmente com o celular, um pouco desfocada e de um ângulo estranho. Uma típica selfie de grupo com várias garotas juntas. Uma foto como esta? Qualquer estudante japonesa do ensino médio poderia consumir dezenas deles diariamente. Se ela fosse obcecada por tirar fotos, centenas delas por dia não seriam incomuns. No entanto, uma das garotas na foto capturou completamente a atenção de Minami, uma menina de cabelos rosa púrpura e traços delicados. Seu uniforme escolar estava frouxamente jogado sobre os ombros, revelando uma camisa branca por baixo, o que lhe conferia uma aura de relaxamento despreocupado. Ela estava rodeada por outras garotas, exibindo um sorriso travesso enquanto fazia uma pose com a mão imitando uma garra de caranguejo para a câmera. É ela? Ao olhar fixamente para a foto, uma lembrança há muito enterrada surgiu de repente na mente de Minami. Assim como Nishikiji Shizato e Goto Itori, Shinjo Akane também foi uma heroína de anime. E se Minami se lembrasse corretamente? O anime se chamava SSSS.Gridman. Shinjo Akane foi uma das principais heroínas dessa história. Minami bateu levemente os dedos na mesa. Mas, isso era praticamente tudo de que ele se lembrava. Porque SSSS.Gridman era bem diferente de Boshi The Rock e Licorice Recoil. Ele ao menos tinha assistido um pouco dos dois últimos. No entanto, SSSS.Gridman focava principalmente em animação no estilo tokusatsu e belas heroínas. Nenhuma das duas coisas interessou particularmente a Minami. Então, na verdade, ele nunca tinha assistido. Ele apenas tinha ouvido falar sobre isso e tinha uma vaga impressão. Pelo que ele se lembrava, o mundo de SSSS.Gridman apresentava monstros gigantes. Mas, este mundo não parece ser o tipo de mundo onde kaiju apareceriam. Olhando pela janela para a paisagem urbana familiar de Tóquio, Minami balançou a cabeça. Sim, ele já estava neste mundo há um ano inteiro, e ele nunca tinha visto nenhum sinal de monstros ou algo parecido. Muito provavelmente, assim como Nishikiji Shizato e Ino Itakina, o mundo de Shinjo Akane, repleto de kaiju, não se manifestaria nesta realidade mundana. Bem então, Minami murmurou para si mesmo. Ele havia reunido as informações básicas. Ele agora sabia de qual anime Shinjo Akane era. Chegou a hora para iniciar a simulação. A iniciar simulação? Sim. Sem hesitar, Minami selecionou sim. Sua consciência mergulhou na simulação. Após entregar o manuscrito do seu romance a Ishikawa Kento, você retorna à sala de aula, sentindo uma profunda sensação de vazio por ter concluído todas as suas tarefas. Ao mesmo tempo, um tédio inexplicável começa a se instalar em sua vida. Nesse momento, você percebe de repente que por algum motivo, uma garota que estava em segundo lugar no ranking desenvolveu hostilidade em relação a você. Uma mulher neste mundo que não gosta de mim? Ao refletir sobre esse absurdo, você se vê pela primeira vez curioso sobre essa mulher ignorante que você nunca conheceu. Por que esse simulador me faz parecer um daqueles caras que toda mulher deveria amar? Minami franziu a testa ao ler a última frase. Ainda, ignorando as calúnias do simulador, ele estava realmente curioso para saber por que Shinjo Akane era hostil com ele. Então ele continuou lendo. Para satisfazer sua curiosidade e esclarecer suas dúvidas, você obtém informações básicas sobre Shinjo Akane com Kita Ikuyo. Você também descobre que Shinjo Akane tem um grande interesse por filmes tokusatsu. Ou portanto, você decide. Descubra a verdade, descubra por que Shinjo Akane é hostil com você. 2. Esqueça isso, não faz sentido se envolver com uma mulher sem importância. Em vez disso, você deveria se concentrar em construir um relacionamento melhor com a senhorita Yamada, que tem lhe enviado várias mensagens no Line que você se esqueceu de responder. 3. Aborde-a diretamente e pergunte educadamente. Ouvi dizer que você tem alguns filmes tokusatsu muito raros em casa. Posso ir aí hoje à noite para assisti-los? 4. Simule pessoalmente. Minami piscou. Então, depois de ler as opções, sua expressão tornou-se ainda mais perplexa, porque cada uma dessas opções era mais ridícula que a anterior. Primeira opção, opção 2. Senhorita Yamada, por que você aparece em todas as simulações? Minami exalou. Sem dúvida alguma, se ele escolheu a opção 2, provavelmente toda essa simulação da Shinjo Akane acabaria se transformando na rota do Yamada Hill. Sério, por que o nome dela estava em todas as simulações?
Será que isso pode mesmo ser chamado de simulador de amor? Ou deveria ser renomeado para simulador de Yamada Ryu? Depois, havia a opção 3. Se a opção de Nishikiji Shizato de segui-la até em casa era ridícula, então essa opção era ainda pior. Abordar Shinjo Akane diretamente e pedir para visitá-la em casa naquela noite? Em primeiro lugar, ela era uma menina. Mesmo que fosse um homem, ninguém concordaria com um pedido tão suspeito. Um completo estranho de repente se aproxima de você e diz: quero ficar na sua casa esta noite. Quem não pensaria que aquele cara era louco? E além disso, a desculpa era para assistir filmes tokusatsu. No mínimo, se o simulador tivesse dito: ouvi dizer que seu gatinho consegue dar cambalhotas, então quero ver. Minami pode realmente ter considerado essa possibilidade. Mas um homem e uma mulher sozinhos em um quarto, assistindo tokusatsu? É mesmo? Seria um milagre se ela não o denunciasse imediatamente por assédio. E o simulador claramente também não levou em consideração os pais de Shinjo Akane. Será que ele realmente pensou que eles simplesmente deixariam a porta aberta para ele? No final, Minami escolheu a opção 1. Descubra a verdade, descubra porque Shinjo Akane é hostil com você. A essa altura, Minami já havia concluído com sucesso 2 simulações com finais felizes. Ele tinha experiência. Ele compreendeu isso antes de qualquer outra coisa. Ele precisava descobrir por que Shinjo Akane tinha uma impressão tão negativa dele. Caso contrário, esqueça o final feliz. Até mesmo uma conversa normal com ela provavelmente resultaria em um olhar mortal. A simulação prosseguiu. Você entende que para resolver a hostilidade de alguém, primeiro é preciso descobrir o motivo por trás dela. Você decide começar descobrindo por que Shinjo Akane nutre um ressentimento inexplicável em relação a você. E quando se trata de compreender as emoções dos outros, você está longe de ser desatento. Com reflexão e observação cuidadosas, você deduz o motivo da hostilidade de Shinjo Akane. Na revista escolar, Shuka, seu romance se destacou significativamente. Muitos alunos ficaram impressionados com seu trabalho. Em contraste, os outros alunos que tiveram seus trabalhos publicados, incluindo Shinjo Akane, foram ofuscados e raramente mencionados. Então essa é a razão. Na realidade, Minami assentiu com a cabeça. Não é de admirar que a hostilidade de Shinjo Akane só tenha vindo à tona hoje. Isso aconteceu porque ele havia submetido a garota escondida nos campos de azaleias. Ela provavelmente viu ou ouviu Ishikawa Kento elogiando seu romance no escritório, e isso a deixou com um sentimento de amargura. As notas dela não eram tão boas. A escrita dela também não era tão boa. Essa distância deve tê-la deixado desconfortável. Após descobrir o motivo, você aborda Shinjo Akane diretamente. Você tenta sutilmente amenizar a hostilidade dela com palavras cuidadosamente escolhidas. Mas para sua surpresa, apesar de supostamente sentir ressentimento por você, Shinjo Akane o cumprimenta com um sorriso radiante, puxando-o para sentar ao seu lado como se fossem amigos íntimos. Seu sorriso discreto e radiante é ao mesmo tempo belo e genuíno. E quando você menciona a hostilidade dela, ela imediatamente dá um tapinha no peito, insistindo que não guarda absolutamente nenhum ressentimento contra você. Sua atitude calorosa e acessível faz você sentir que algo está errado, mas você não consegue identificar exatamente o que. Como Shinjo Akane insiste que não está chateada, você decide deixar o assunto para lá. Após algumas gentilezas, você se levanta para ir embora. Ao se aproximar, ela abre um sorriso radiante e pede seu contato do Line. Você e Shinjo Akane se tornaram amigas. Minami ficou paralisado ao ver o registro da simulação. Isso conta como progresso. Uma breve conversa e a troca de mensagens no Line já os tornaram amigos. Olhando para trás, Goto Itori, Yamada Ryu e Nishikiji Shizato, ele teve que passar por um inferno só para se tornar amigo deles. Shinjo Akane se tornou uma amiga tão rapidamente. Espere. Minami estreitou os olhos ao observar as aspas em torno de amigo. Será que eles realmente se tornaram amigos? Ou será que havia algo mais profundo acontecendo? Ele decidiu esperar para ver o que aconteceria. E então? O que aconteceu em seguida o chocou ainda mais. Naquela noite no Line, Shinjo Akane toma a iniciativa de conversar com você. Ela ocasionalmente faz comentários brincalhões e provocativos. Em termos de habilidades sociais, ela é tão habilidosa quanto você. Antes que você perceba, já é meia-noite. Ao término da conversa, Shinjo Akane envia uma mensagem final. Usando palavras sutilmente sugestivas, ela expressa seu carinho por você e espera iniciar um relacionamento com você. O que? Ela tomou a iniciativa de confessar? Ela quer ter um relacionamento? Sentindo o peso das memórias simuladas, Minami abriu os olhos. Algo estava errado. Absolutamente errado. Na simulação, ele só havia conhecido Shinjo Akane por um único dia. Apenas um dia. Esqueça a ideia de se tornarem amantes. Até mesmo a de se tornarem amigos normais pareceu rápida demais para Minami. O que exatamente essa mulher está tentando fazer? Minami franziu a testa. Havia algo em Shinjo Akane que era fundamentalmente diferente de seus alvos de simulação anteriores. Mas agora que as coisas tinham chegado a esse ponto, ele só podia continuar observando. Diante da confissão repentina dela, você fica inegavelmente surpreso. Afinal, vocês se conhecem há apenas um dia. Não importa como você veja, isso é muito repentino. Em resposta, você decide. Ela já deu o primeiro passo. Como você, sendo homem, poderia recuar? Aceite sem hesitar. Mostre a ela o poder das 18 técnicas lendárias. 2. Mesmo que ela tenha tomado a iniciativa, ainda é muito repentino. Demonstre sutilmente que você também tem sentimentos por ela, mas sugira começar como amigos primeiro. 3. Essa mulher não presta. Se ela quer namorar comigo depois de apenas um dia, nem quero imaginar o que vem amanhã. Rejeito-a sem dó nem piedade. Honestamente, a rota da Sugar Mama do Yamada Ryu parece muito mais atraente. 4. Simule pessoalmente. Minami nem se deu ao trabalho de olhar a opção 3.
Em vez disso, seu foco oscilou entre a opção 1 e a opção 2. O significado por trás da opção 1 era simples. Shinjo Akane se declarou, então ele deveria aceitar imediatamente. Quanto à parte das 18 técnicas lendárias, bem, obviamente, ele não ia se precipitar nesse assunto. Se as coisas acontecessem tão rápido assim, Shinjo Akane estabeleceria o recorde de romance mais rápido da história dos simuladores. Dia 1, tornam-se amigos. Dia 2, tornam-se amantes. Dia 3, 18 técnicas lendárias. Nem mesmo um foguete seria tão rápido. Por outro lado, a opção 2 era uma abordagem mais tradicional e gradual, construindo uma base emocional sólida antes de se tornarem oficialmente um casal. Honestamente, se fosse qualquer outra simulação, Minami teria escolhido a opção 2 sem hesitar. Construir um relacionamento aos poucos fazia mais sentido. Afinal, um romance sem alicerce é como uma erva daninha flutuante sem raízes. Mas, desta vez, a própria Shinjo Akane parece estar estranha. Minami estreitou os olhos, tornando-se amigos imediatamente. E então pediram para serem amantes na mesma noite. O que se escondia por trás dessas ações precipitadas? Talvez ir com calma tivesse funcionado com os alvos de simulação anteriores dele. Mas nesta simulação, Minami sentiu que uma abordagem lenta provavelmente levaria ao fracasso. Ele pensou por um instante. Então ele estendeu a mão e fez sua escolha. Ela já deu o primeiro passo. Como você, sendo homem, poderia recuar? Aceite sem hesitar. Mostre a ela o poder das 18 técnicas lendárias. Capítulo 122. O que Shinjo Akane está pensando? O que ela quer? Minami sentiu que essas eram as questões mais importantes. Porque até o momento, Shinjo Akane era o alvo de simulação mais imprevisível que ele já havia encontrado. Primeiro, ela repentinamente se tornou amiga dele. Agora, ela queria pular direto para o lado de serem amantes. Não importava como ele analisasse a situação, o ritmo estava acelerado demais. Então, Minami optou por aceitar sua confissão, ao mesmo tempo em que acompanhava de perto o desenvolvimento dos acontecimentos. Você tem plena consciência de que seu relacionamento com ela está progredindo rápido demais. A confissão repentina dela é inegavelmente anormal. Mas, já que a garota tomou a iniciativa, como um homem poderia recuar? Naquela mesma noite, você responde a ela no Line, concordando com o pedido dela. Você e Shinjo Akane se tornaram amantes. De novo com as aspas? Minami franziu a testa ao notar as suspeitas aspas simples em torno de amantes. Mas pensar demais nisso não ajudaria. É melhor continuar assistindo. Após se tornarem amantes, Shinjo Akane começa a mudar sua vida diária. Ela frequentemente se aproxima de você com um sorriso radiante, conversando na frente de seus colegas de classe. Seu jeito adorável e brincalhão deixa os outros meninos da sua turma morrendo de inveja. Como namorado dela, você cumpre seu dever, manter conversas animadas com ela. No entanto, sempre que ela fala com você, ela exibe um sorriso travesso. O jeito como ela semicerra os olhos dá a impressão de que ela está pensando em algo completamente diferente. Mas por respeito a ela, você não questiona isso. Enquanto Minami lia, sua intuição lhe dizia. Definitivamente, algo estava errado. Através das suas conversas, você descobre que ela tem um profundo amor por séries tokusatsu. Seja a série Kamen Rider, a série Ultraman ou a série Super Sentai, ela possui um vasto conhecimento sobre todas elas. Sempre que o assunto muda para tokusatsu, ela compartilha com entusiasmo suas ideias e opiniões. Querendo entendê-la melhor, você pesquisa online diversos materiais relacionados a tokusatsu, incluindo filmes e romances. Seu conhecimento sobre tokusatsu aumenta. Além de tokusatsu, ela também parece muito interessada em suas habilidades de escrita. Ela frequentemente lhe pergunta sobre técnicas de escrita. Na memória simulada, um brilho quente de pôr do sol iluminava seu rosto. Ela apoiou o queixo na mão com um olhar preguiçosamente relaxado. Seus olhos carmesins brilharam com um apelo travesso enquanto ela falava. Ei, Minami, me ensina a escrever, tá bom? Algum tipo de atalho de escrita rápido e fácil. Minami balançou a cabeça negativamente. Alcançar o nível 4 de proficiência em escrita em um curto período era impossível. Eu posso te ensinar, mas vai levar tempo. Ah, sério? Ela prolongou as palavras com uma voz ao mesmo tempo brincalhona e doce. E então, fora de seu campo de visão, sua expressão alegre foi gradualmente se tornando sombria. Ela te importuna constantemente para que você a ensine a escrever e você não se recusa. No entanto, atingir o nível 4 de proficiência em escrita exige um longo período de prática, algo praticamente impossível de se conseguir em pouco tempo. Dada a sua sensibilidade natural às emoções e aos sinais sociais, você começa a perceber, a Shinjo Akane nunca gostou verdadeiramente de você. Toda a gentileza dela para com você parece ter um propósito oculto. Na verdade, ela não gosta de mim. Minami batia na mesa, absorto em pensamentos. Ela é como uma elegante gata persa, demonstra a mesma simpatia por todos, mas nunca abre verdadeiramente o seu coração a ninguém. É mesmo assim, você não se deixa abalar. Você é o garoto mais bonito de Tóquio. Esse desafio não te assusta. Você começa a executar um plano. Criar encontros coincidentes, escolher roupas com cuidado e inserir romances entre as aulas de escrita, na esperança de despertar algo em seu coração. Mas todas as tentativas falham. Não importa quanto tempo vocês passem juntos, você nunca consegue romper a barreira emocional dela. A essa altura, Minami já sabia que aquela simulação havia sido um fracasso. Se nem mesmo um romance conseguiu penetrar seu coração, então o que conseguiria? Minami franziu a testa. Toda essa simulação estava envolta em incerteza. Tudo lhe dava a sensação de que quase podia alcançar a verdade, mas ela ainda lhe escapava por entre os dedos. O que exatamente Shinjo Akane queria?
O que ela estava tentando fazer? Por trás daquele sorriso sempre travesso, que tipo de pensamentos e emoções ela escondia? Antes disso, havia Goto Itori, Yamada Ryu e Nishikiji Shizato. Todas essas meninas tinham objetivos claros e a motivação para trabalhar para alcançá-los. Mas Shinjo Akane era completamente diferente. Ela escondia tudo sobre si mesma numa névoa, tornando impossível decifrá-la. E, no entanto, ela deveria ser a heroína de uma série tokusatsu? Logicamente falando, as heroínas de tokusatsu não deveriam ser alegres, enérgicas e cheias de vida? No mínimo não deveriam ter a imagem de uma boa pessoa. Minami Shouji suspirou e ponderou por um tempo, mas acabou desistindo por falta de direção. Ele prosseguiu com a simulação. Todas as manhãs, você a espera cedo, caminhando juntos para a escola e conversando sobre as séries tokusatsu que ela adora. Algo que você estudou de propósito só para ela. Ela parece ter notado esse esforço. Apesar de todo o tempo que passaram juntos, Shinjo Akane nunca se abriu verdadeiramente para você. Aquele sorriso travesso dela parecia mais uma máscara do que uma expressão genuína. Você percebeu isso claramente e começou a se perguntar: qual era o sentido de investir tanto em uma namorada que nunca revelou seus verdadeiros sentimentos por você? O amor deve sempre ser uma jornada de mão dupla. Se apenas você está seguindo em frente, então não tem sentido. Um amor assim é frágil demais, insignificante demais. O coração de Shinjo Akane permaneceu fechado, sem deixar espaço para a esperança. Você sentiu um leve arrependimento, talvez em algum momento, num instante fugaz, você tenha realmente desenvolvido sentimentos por ela. Mas como alguém versado em assuntos do coração, você entendia, atração não é sinônimo de amor. O motivo pelo qual ela se tornou sua namorada parecia ser apenas o desejo dela de te ajudar a escrever, nada além disso. Você nunca conseguiu se aproximar do coração dela, e ela nunca tentou te entender. Deitada na cama, você pensou consigo mesma, talvez fosse mesmo hora de desistir. Quanto mais você se afunda nesse pântano emocional, mais tolo tudo se torna. Dedicar seu coração a alguém que nunca retribuiu sequer um pouco de afeto. Qual era o sentido? A cada sorriso zombeteiro que ela te dava era apenas uma atuação. Nunca continha um pingo de sinceridade. Ela era como uma artista meticulosamente calculada, onde todos, na realidade, não passavam de parte do seu palco. Seu jeito alegre e extrovertido era apenas mais uma parte de seu disfarce. O otimismo, a gentileza, tudo era uma máscara que ela havia criado para ser mais querida. Todos os seus pensamentos e sentimentos verdadeiros estavam escondidos sob essa máscara, invisíveis para todos. Você queria entendê-la, queria compreendê-la. Para isso, tentou inúmeras vezes, fez muitos esforços, chegando até a se oferecer para compartilhar seus fardos. É mesmo assim, quando estava de frente para você, ela ainda usava aquela máscara sorridente de sempre, descartando tudo com palavras como: não há problema nenhum, é só coisa da sua cabeça, ponto. Seus esforços pareceram completamente inúteis. Ao perceber isso, você se sentiu desapontado e decidiu encontrar o momento certo para se afastar silenciosamente da garota. Meu Deus! Ao observar sua própria decisão na simulação, o verdadeiro Minami Shouji estalou a língua. Em simulações anteriores, ou Goto Itori sucumbia à insegurança ou o problema cardíaco de Nishikiji Shizato se agravava. Ambos os casos em que forças externas ou eventos incontroláveis causavam a interrupção da simulação. Mas nunca antes a simulação havia terminado com seu eu simulado optando por desistir. Dito isso, havia um motivo para isso. Nenhum homem, depois de se entregar de corpo e alma e perseguir alguém persistentemente, apenas para ser incapaz de conquistar o coração da outra pessoa, poderia continuar indefinidamente. Uma perseguição unilateral não tinha qualquer significado. Principalmente quando aquela mulher perversa, Shinjo Akane, estava claramente apenas o usando para aprimorar suas habilidades de escrita. Isso tornou tudo ainda mais sem sentido. Mesmo na realidade, se confrontado com tal situação, ele imaginou que teria feito a mesma escolha de ir embora. Como essa simulação já havia terminado em fracasso, ele pensou que poderia muito bem ver o que aconteceria em seguida. Minami Shouji afastou todos os pensamentos desnecessários e mergulhou novamente na simulação. Seu olhar gradualmente se desvia de Shinjo Akane. E Yamada Ryu, que acabará de terminar uma sessão com a banda, pareceu ter notado as recentes mudanças no seu humor. De vez em quando, ela te convidava para jantares e encontros casuais. Vocês duas começaram a se revezar para pagar as contas uma da outra. Ao mesmo tempo, você não conseguia entender direito. Yamada Ryu sempre fora alguém que valorizava sua liberdade, preferindo agir sozinha. Então por que de repente ela estava te convidando para sair com tanta frequência? E quando você perguntou com cautela, Yamada Ryu apenas inclinou levemente a cabeça. Seus olhos dourados piscando com uma elegância preguiçosa enquanto respondia que sentia que algo estava estranho em você ultimamente. Você não negou, e com ela lhe fazendo companhia, você realmente se sentiu muito melhor. Ela começou a passar mais tempo ao seu lado. Mami Shouji. Senhorita Yamada, você... Minami Shouji esfregou as têmporas, sem saber o que dizer. Senhorita Yamada, com certeza. Balançando a cabeça, ele continuou lendo. Você havia se desapegado completamente de Shinjo Akane e retornado à sua vida normal. E foi então que apareceu uma garota de cabelos negros. Ela se aproximou de você primeiro, na esperança de conversar com você. Você a reconheceu. Seu nome era Rika Takarada, uma das muitas amigas no círculo social de Shinjo Akane, se é que se pode dizer que essa pessoa tinha amigas. Após as aulas, a escola secundária Shuka estava estranhamente silenciosa. Além dos gritos das equipes esportivas vamos, vamos, e ano que vem vamos ganhar o campeonato nacional. Não se ouvia nenhum outro som. Minami Shouji desviou o olhar dos atletas fervilhando de paixão juvenil e olhou para Rika Takarada. Outra garota linda.
Seus cabelos negros na altura dos ombros caíam em cascata como fitas finas e sedosas, e seus olhos azul safira profundos eram impressionantemente claros. Mas nada disso tinha a ver com ele. O que importava mais era porque Rika Takarada tinha vindo procurá-lo em primeiro lugar. Afinal, além dos breves encontros que tiveram por intermédio de Shinjo Akane, eles não tinham nenhuma ligação real. Ao pensar em Shinjo Akane, a sobrancelha de Minami Shouji se contraiu levemente. Ele virou a cabeça para o lado. Precisa de alguma coisa, Takada-san? Seu tom era calmo, com um toque de estranheza. Minami-kun, por que você parou? Sob o pôr do sol, a voz de Rika Takarada permanecia tão serena como sempre, mas o conteúdo de suas palavras carregava uma certa agressividade. Parar? Parar o quê? Pare com esse seu relacionamento com a Shinjo-san. Vocês dois não estavam namorando? Rika Takarada inclinou levemente a cabeça ao rebater, mas para Minami Shouji, suas palavras carregavam um tom inexplicável. Para Takada-san, talvez tenha parecido assim. Minami Shouji lançou-lhe um olhar profundo antes de balançar a cabeça negativamente. Não é que eu não quisesse continuar. Takada-san também deve ter percebido isso. Shinjo-san nunca se interessou de verdade por ninguém. Isso inclui a mim. Ela nunca abriu o coração para ninguém. Nem para você, nem para mim. Sim, Shinjo Akane nunca lhe havia mostrado seu verdadeiro eu. A única coisa que sempre lhe interessou foram as suas habilidades de escrita. Além disso, não havia nada. Rika Takarada ficou em silêncio. Ela provavelmente sabia que Minami Shouji estava falando a verdade. O brilho e a positividade que ela demonstrava eram apenas traços superficiais. Os aspectos mais profundos dela. Eu quis compreendê-los e me esforcei para isso, mas ela nunca me deu essa oportunidade. Minami Shouji apoiou o queixo na mão e soltou um suspiro superficial. Isso mesmo. Ele havia se esforçado tanto por Shinjo Akane. Ele havia dado tanto. Ele havia tentado várias maneiras de fazê-la feliz, de ganhar sua confiança, mas nada havia funcionado. Minami Shouji fez uma pausa antes de continuar. Caso contrário, porque seria você a amiga dela que estaria aqui me pedindo para continuarmos este relacionamento, em vez dela, minha suposta namorada? Ou seja, se é que um esforço unilateral pode ser chamado de relacionamento. Dito isso, Minami Shouji pegou sua mochila escolar, pronto para ir embora. Mas naquele instante a voz de Rika Takarada veio de trás dele. Minami-kun, você realmente acha que nunca tocou o coração de Shinjo-san, nem uma vez sequer? O que isso queria dizer? Minami Shouji se virou instintivamente. E foi então que ele viu Rika Takarada de pé sob o pôr do sol com uma expressão de profunda tristeza. Essa foi também a última vez que ele a viu na escola Shuka. Após se formar no colégio Shuka, você ingressou com sucesso na Universidade Todai e gradualmente se aproximou de Yamada Ryu. E quando você reencontrou Rika Takarada, ela trouxe consigo a notícia do falecimento de Shinjo Akane. Capítulo 123. Rika Takarada. Ao ver aquele nome, o verdadeiro Minami Shouji ficou momentaneamente atônito. Ela era mais uma heroína de SSSS. Gridman, e pelo que ele se lembrava, ela tinha uma relação bastante próxima com Shinjo Akane. Quanto aos detalhes mais específicos, Minami Shouji não tinha muita certeza. Ele continuou lendo. E quando você reencontrou Rika Takarada, o cabelo dela, que antes chegava aos ombros, havia crescido bastante. E Yamada Ryu, percebendo o clima, colocou seus fones de ouvido e tomou seu café em silêncio do outro lado da linha, lançando olhares ocasionais em sua direção com uma expressão impassível. Você ficou mais surpreso com a chegada repentina de Rika Takarada, mas ao saber que Shinjo Akane havia falecido, sua surpresa se transformou em choque. Porque você jamais imaginou que a garota que se escondeu atrás da máscara o tempo todo fosse embora tão cedo. Você consolou Rika Takarada, cujos olhos estavam vermelhos, e a convidou para se sentar. Sob sua presença constante, ela gradualmente recuperou sua postura calma e descontraída de sempre. E à medida que ela começou a falar, você lentamente juntou as peças de toda a história. A cena de simulação deu lugar a um flashback. Um café com seu calor envolvente acalmando Rika Takarada, que acabará de comparecer a um funeral. Ela encarou o chá à sua frente como se procurasse o reflexo de Shinjo Akane nele. Mas, é claro, ela não encontrou nada. Então ela ergueu os olhos e começou a falar. Minami Shouji permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Nesse momento, em vez de um interlocutor ativo, um ouvinte silencioso provavelmente seria a melhor companhia para Takada Rika. Após relembrar seu passado com Shinjo Akane, Takada Rika naturalmente passou a falar sobre seus tempos de colégio. Tenho certeza de que Minami-kun já sabe, quando éramos estudantes, Akane sempre te perguntava sobre escrita. Takada Rika encarava o chá à sua frente, como se procurasse vestígios de Shinjo Akane em seu reflexo. Mas, é claro, ela não encontrou nada. Soltando um leve suspiro, ela ergueu o olhar e falou. Sim, eu me lembro. Minami Shouji assentiu com a cabeça em sinal de reconhecimento. Essas consultas diárias de escrita eram um dos raros momentos em que Shinjo Akane demonstrava ao menos uma fração de seu verdadeiro eu. Sua obsessão pela escrita pegou até mesmo Minami Shouji de surpresa. Afinal, ela sempre transmitiu uma aura de completa indiferença em relação a tudo. Desinteresse significava falta de expectativa. Mas quando se tratava de escrever, ela nunca negligenciou ou ignorou essa atividade. Ela estava tão focada na escrita porque isso estava ligado ao sonho que sempre perseguira. Takada Rika exalou levemente e olhou para Minami Shouji. Minami-kun, você sabia do amor da Akane por séries Tokusatsu, não sabia? Isso mesmo. Minami Shouji assentiu. Ao contrário da maioria das garotas, Shinjo Akane tinha uma paixão intensa por Tokusatsu, tanto que ela conseguia recitar com precisão a aparência de cada monstro da série Ultraman, até mesmo o episódio exato em que apareciam. Pensando nisso, Minami Shouji inclinou a cabeça. Desculpe, Ryu.
Yamada Ryu tirou os fones de ouvido, seus olhos âmbar piscando preguiçosamente enquanto ela olhava ao redor. Não é nada, só eu falando comigo mesmo. Ter uma namorada atual e ainda assim se lembrar claramente de tudo sobre sua ex fez Minami sentir que devia um pedido de desculpas a Yamada Ryu. Ele se virou novamente. Vamos continuar. Takarada Rika assentiu com a cabeça. Tornar-se diretora de Tokusatsu e um dia escrever um roteiro que realmente fosse dela. Esse sempre foi o sonho dela. Foi assim mesmo. Foi somente agora, ao ouvir essas palavras, que Minami Shoji finalmente entendeu. Por que alguém que sempre manteve cuidadosamente sua fachada escolheu interagir com ele? Porque, apesar da hostilidade inicial que sentia por ele, ela ainda estava disposta a se rebaixar e entrar em um relacionamento falso de namoro e namorada com ele. Então, tudo aconteceu por causa disso. Mas, embora seja lamentável e infeliz, isso não tem mais nada a ver comigo. Minami Shoji balançou a cabeça negativamente enquanto falava. Sim, isso não tinha mais nada a ver com ele. Suas palavras soaram frias, mas eram verdadeiras. Ele já havia entregado seu coração completamente àquela garota de cabelos cor de lavanda, mas em resposta à sua sincera devoção, aquela garota de cabelos cor de lavanda escolheu rejeitá-lo. Ela nunca havia revelado seu verdadeiro eu para ele, nem jamais havia sorrido de verdade em sua presença. As interações dela com ele se resumiam a aproveitar suas habilidades de escrita, nada mais. Ele nunca havia realmente conquistado o coração dela. No entanto, você tem mesmo tanta certeza de que isso é verdade, Minami? Takarada Rika perguntou suavemente. Ela o encarou com seus profundos olhos safira. Sua expressão era a mesma da última vez que ele a vira na escola Shuka, cheia de tristeza. Lentamente, ela começou a relatar o que havia acontecido com Shinjo Akane ao longo dos anos. Após se formar no ensino médio Shuka, Shinjo Akane foi aceita em uma das melhores universidades do Japão, ingressando no programa de estudos cinematográficos de seu prestigiado departamento de artes, ficando logo atrás de você. Ali, ela continuou a avançar, mergulhando de cabeça no aprendizado de tudo sobre roteiro para cinema. Vi Akane algumas vezes depois que nos formamos. Mas naquela época, ela já não era tão animada e cheia de energia como era no ensino médio. Takarada Rika caiu em reminiscências. Os trabalhos acadêmicos da universidade eram tediosos e exaustivos. E para alguém tão determinada quanto Shinjo Akane, que se entregou completamente à escrita de roteiros de Tokusatsu, isso era ainda mais significativo. Embora ela ainda sorrisse e agisse da mesma forma que sempre. Como amiga, Takarada Rika conseguia sentir o profundo cansaço que emanava dela. Quando uma pessoa está exausta, tende a falar mais. E naquela época a pessoa de quem Shinjo Akane mais falava era Minami Shoji. Toda vez que ela mencionava os tempos do ensino médio e citava o nome dele, o cansaço em sua voz desaparecia momentaneamente, como se ela tivesse encontrado uma força renovada. Logo após se formar oficialmente, Shinjo Akane ingressou na indústria cinematográfica. Seu trabalho tornou-se cada vez mais exigente. Como resultado, Takarada Rika passou a vê-la cada vez menos. Quando finalmente se reencontraram, já era tarde demais. Ela tirou a própria vida por overdose de medicamentos em casa, enquanto organizava seus pertences. Takarada Rika descobriu inúmeras pilhas de roteiros e rascunhos, amontoados, acumulando poeira, rejeitados e ignorados. E naquele momento, ela finalmente compreendeu o fardo mental que Shinjo Akane carregava todos aqueles anos. Isso não é culpa sua, Rika-san. Minami Shoji falou suavemente, tentando consolar Takarada Rika, cujos olhos começaram a brilhar com novas lágrimas. Ele conseguia entender mais ou menos o que havia acontecido em seguida. A indústria cinematográfica japonesa era completamente diferente do seu mundo literário. Talento e habilidade por si só estavam longe de ser suficientes. Sem os mentores certos, sem as conexões adequadas, era quase impossível ter sucesso, a menos que o talento de alguém fosse tão extraordinário que pudesse, sozinho, mudar o jogo, como seu eu simulado havia feito em um cenário anterior. Para uma garota que sonhava com Tokusatsu, essa indústria não passava de uma miragem, uma bolha passageira que se dissiparia ao menor sinal de perturbação. Talvez, incapazes de aceitar essa realidade, a garota que sempre se escondeu atrás de uma máscara elaborada escolheu deixar o mundo dessa maneira. Não, a culpa é minha. Takarada Rika soltou um suspiro pesado. Estava completamente exausta. Se eu tivesse me esforçado mais naquela época, se eu tivesse me empenhado mais para te convencer, talvez vocês dois tivessem ficado juntos. Talvez a Akane não tivesse. Isso não teve nada a ver comigo ou com o Shinjo. E claro, Rika-san, também não teve muito a ver com você. Foi uma escolha dela. Minami Shoji se levantou, dando um tapinha na cabeça de Yamada Ryu, sinalizando para que ela esperasse do lado de fora do café. Embora geralmente despreocupada, desta vez ela se mostrou inesperadamente obediente, acenando com a cabeça antes de sair. Não, isso importa sim. Toda vez que eu conversava com a Akane, sempre que falávamos sobre você, ela sempre demonstrava algo diferente. Quase todas as vezes que Shinjo Akane era mencionada em suas conversas, aquela garota que sempre fora tão hábil em mascarar suas emoções, revelaria um traço de arrependimento. Como se até mesmo seu sorriso cuidadosamente elaborado carregasse uma leve sombra de tristeza. Isso é apenas uma suposição sua. Minami Shoji voltou seu olhar para a janela de vidro do café. Lá fora, as pessoas continuavam passando. O calor no interior, misturado com o ar frio lá fora, embaçava o vidro, distorcendo a paisagem além. Não é apenas uma suposição. É a verdade. As emoções de Takarada Rika explodiram repentinamente. Como se estivesse se lembrando de algo, ela se pronunciou. Entre os pertences de Akane no celular dela, havia uma mensagem não enviada, endereçada a você. Ela nunca se esqueceu de você. Ouvir isso, sua tristeza, seu luto, tudo parecia congelar no ar. Era um tipo de tristeza que havia chegado a um ponto em que as lágrimas não conseguiam mais cair.
Silenciosamente, ela pegou um telefone com a tela trincada. Nela estava exposto o rascunho de uma mensagem não enviada. Uma mensagem em branco, sem conteúdo. Mas o nome do destinatário era Minami Shoji. Ninguém jamais poderá saber o que Shinjo Akane estava sentindo enquanto digitava aquela mensagem final antes de sua morte. Assim como ninguém conseguia realmente compreender a dor de Takarada Rika enquanto ela se debruçava sobre a mesa, chorando incontrolavelmente em seguida. Você simplesmente encarou aquela mensagem vazia e não enviada, soltando um suspiro suave. Talvez, nos seus tempos de colégio, você tenha realmente tocado o coração dela sem saber, apenas para ela esconder isso por trás da sua fachada habitual. Talvez ela já estivesse apaixonada por você há muito tempo. Ou talvez, tudo isso fosse apenas um desejo de Takarada Rika. Essa mensagem incompleta e não enviada pode ter sido apenas um impulso sem importância de última hora. E, no entanto, no roteiro final de Tokusatsu que ela deixou, havia uma fala específica. As palavras foram ditas por um vilão, consumido pelo desespero e transformado em um monstro, que encarava o herói que viera para derrotá-lo. Houve uma vez alguém que realmente me amou. Mas por causa da minha própria ignorância, tolice e arrogância, eu a perdi para sempre. Mas, agora é tarde demais para falar sobre isso. Após se certificar de que Takarada Rika estava mais calma, Minami Shoji falou. Talvez seja tarde demais. Mas Minami, com você realmente acredita que nunca tocou o coração de Akane? Em pé à porta, Takarada Rika repetiu as mesmas palavras que havia dito anos atrás. E essa foi a última coisa que ela lhe disse. Minami Shoji e Yamada Ryu estavam parados na entrada do café, observando-a sair. Acima deles, nuvens de tempestade se acumulavam. As nuvens, tingidas pelo crepúsculo, apresentavam uma tonalidade vermelho-carmesim profunda. Mais tarde, você se casou com Yamada Ryu, e sua vida juntos foi repleta de felicidade. No entanto, em meio a essa felicidade, você ocasionalmente pensava nela. A garota que sempre escondeu sua verdadeira identidade dos outros. E será que ela realmente, em algum momento, num instante fugaz, se apaixonou por você? Se essa mensagem em branco tivesse realmente sido enviada, o que ela teria dito? Você não sabia. Talvez nunca venha a saber. Você nunca mais a veria. Simulação concluída. Minami permaneceu em silêncio por um longo tempo, encarando os resultados da simulação. Após algum tempo, ele lentamente voltou a si. Em silêncio, ele se levantou. Então, ele se sentou novamente. Inconscientemente, ele passou a mão pelos cabelos. Por algum motivo, seus dedos se fecharam em um punho cerrado. Para qualquer observador, ele devia parecer inquieto, como se estivesse dividido entre a frustração e a resignação. Finalmente, ele soltou um longo e profundo suspiro. Mulheres, elas eram um verdadeiro incômodo. Sim, esse era o pensamento sincero de Minami naquele momento. Mesmo já estando apaixonada por ele, ela ainda agia como se não se importasse. Apesar de estar interessada, ela continuava a afastá-lo. Já que ela o tinha, por que não podia simplesmente se agarrar a ele com mais força? Ela teve a oportunidade, mas não a aproveitou. Ao observar a simulação, Minami Shoji sentiu repentinamente como se estivesse diante de seu próprio conto, a garota escondida nos campos de azaleias. Shinjo Akane era exatamente como o protagonista masculino daquela história. Ela teve a chance de aproveitar tudo, e no entanto, ela deixou tudo escapar. No fim, tudo que ela pôde fazer foi soltar um suspiro de impotência, observando as coisas saírem ainda mais do controle. No cerne de tudo, por que Shinjo Akane resistia tanto aos sentimentos alheios? Por que se recusava a aceitá-los sinceramente, mesmo que fosse apenas para fingir? Porque ela usava uma máscara falsa, escondendo suas verdadeiras emoções no fundo do coração. O que ela realmente estava escondendo? Minami Shoji soltou um longo suspiro e sentou-se novamente. Se havia algo nessa simulação que o satisfazia, era o fato de que, no fim, Shinjo Akane ainda não conseguiu evitar se apaixonar por ele. Isso provou uma coisa: nenhuma mulher conseguia resistir ao charme de um homem perfeito de Tóquio como ele. Nem mesmo uma mulher como Shinjo Akane, que parecia indiferente a tudo, era exceção. Ah, como era de se esperar de mim. Minami Shoji suspirou, admirado consigo mesmo. Seu atributo de narcisismo aumentou ligeiramente. Nível atual, nível 3. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.